Bem, amigos do podcast La Garage. Porra, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio muito especial também. Aliás, todos os episódios são especiais. Tudo bem, Papito? Beleza, graças a Deus. Eu, Wilson, e nós temos aqui o Elcio, o Papito. Estamos aqui com a visita do Soninho. Grande Soninho. O Soninho tem o Instagram, depois a gente vai deixar aqui nas descrições. Se você não for inscrito, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue nosso canal, por favor, para a família, para os amigos, para os grupos. Pra gente fazer mais amizades. WhatsApp, exatamente. Bom, vamos direto ao assunto? Bora lá. Cara, eu comecei a conversar... Através do Soninho, né? Através do Soninho, então. Soninho. Eu comecei a conversar com ele pelo Instagram, e o Soninho falou, pô, você tem que trazer aqui essa pessoa. Essa pessoa aí é a bambambam ali desses carros. É o professor, é o professor do... professor. É o que dá aula do projeto. de arte. Então, estamos aqui com o Tio Boy, mais conhecido como Tio Boy. O nome dele é Carlos. É o Carlos, Carlos. Muito prazer em recebê-lo no nosso podcast. Todo mundo tá aqui. Tá? Valeu pelo convite. Legal, pela recepção que vocês estão tendo. E aí o comigo. Carlos, ou o Tio Boy, né? Ele é proprietário de um Astra belíssimo, maravilhoso. Assim como o do Soninho, assim é de parar o trânsito. Né? Assim que ele chegou... quando... ainda mais. Esse aqui tem a suspensão especial, tudo, né? Mas ele vai contar a história dele. E aí, Carlos ou Tio Boy, vou chamar de Tio Boy, que o pessoal conhece, tá? Eu não consigo mais usar meu nome. Sério? Eu tive que mudar até meu nick lá do YouTube, porque eu comecei a fazer pergunta no podcast. Saiu meu nome completo, na verdade, Antônio Carlos. Aí o cara, dá pra você falar aí que é Tio Boy, porque ninguém sabe quem é Antônio Carlos. Pois é. Aí eu tive que mudar, porque na prática da descrição saiu já Tio Que Boy. legal, cara. Aí esses dias, inclusive, é recente, eu troquei meu Instagram pra Tio Boy, coloquei o nome original embaixo, só como alternativa, porque não consigo mais usar meu nome A galera de registro. Já reconheceu, já como Tio Boy. É igual a Vivi, Adotaram o Tio Boy. do Fusca Azul, Eu né? tive que adotar, na verdade, né? Que na verdade, hoje eu tenho 51 anos, eu tenho um amigo chamado João, inclusive mora aqui perto, na Moca, hoje. E a gente sempre estudou junto, sempre esteve junto, morava um na frente da casa do outro, juntos e tal. E assim, a nossa idade é exatamente igual. Com a diferença de uma semana exata. Caramba, eu nasci no domingo e ele nasceu mano. no outro. E a gente sempre tem amizade de moleque. E ele é o irmão mais novo de uma família com 3 irmãos que adoram carros. O irmão dele é mais velho, tinha 10 anos de diferença dele. E o pai dele tinha uma Kombi de trabalho. Mas mesmo sendo uma Kombi de trabalho que usava no dia a dia, o irmão dele mais velho gostava de dar uma mexida nela. Tinha um som naquela época, aqueles Tojo, com aqueles... equalizadores embaixo e tal, cheio de botãozinhos e Mas tal. não tinha muito essa de ter o carro só pra curtir. Era tudo o dia a dia, era tudo pra uso geral, né? Você não tinha um carro só pra isso. Não é igual hoje que você tem o seu hoje você te dá mais condições ali, de ter uma terapia. É. Antigamente não tinha realmente isso. Até porque o carro não era nem deles, era realmente do pai e de trabalho do irmão, ainda. Do tio. Exatamente. Então. E qual que era a nossa diversão de final de semana, vamos dizer assim? Era lavar a Kombi, deixava lá no trato, passava pretinho, curtia um som e mesmo sendo, na época, menor de idade, o pai dele era, entre aspas, um pouco liberal e deixava a gente dar uma voltinha. Claro que ele falava, vai até a esquina ali e volta. Era pagamento. E é como se fosse pagamento, né? É o bônus. Claro que essa volta, às vezes, era longe. Era longe. Chegava na Paulista, Ô, louco! Ibirapuera. É bom que não tinha trânsito também, né? Exatamente. Num domingo. Normalmente era um domingo à tarde e tal. Alguém ia dormir. Exatamente. E, na verdade, começou aí, né? Aí, depois de um certo período, claro, fizemos 18 anos, eu e ele também começamos a trabalhar cedo. Ele tinha um bom emprego, eu tinha um bom emprego também na época, então a gente teve condições rápidas até de ter um carro, de ter o seu próprio carro. Então ele com 18 anos comprou o carro dele, eu um pouquinho antes, 17 anos, alguns meses antes também comprei carro. E aí começamos a nossa história com nossos próprios carros. Né? Pô, então virou que na época era um seu. Fusca. Virou irmãozão seu ele. Sempre foi. Sempre foi irmãozão. Até hoje. Que legal. A mãe dele ainda mora, inclusive, na frente da casa da minha mãe. Puta, são que amigas da hora, de as 60 anos, sei lá, mais. Nem sei, Você nasceu na Moca? Não. Não. Eu nasci na Vila Nova Caixeirinha mesmo. Você Meu pai era da Moca, por questões até da etnia dele. Eu morava aqui na Vila Formosa, inclusive. E nasci na Moca, não. Radicado primeiramente na Moca. E depois foi pra Vila Nova Caixeirinha, depois de um certo período. E eu nasci já lá na Caixeirinha mesmo.
E aí, seu primeiro carro Foi um Fusca. foi um Fusca. Foi um Fusca ano 77 branco, Ah, que foi feliz na compra e logo já foi tristeza, né? por Por quê? quê? Então, vamos lá. Eu comprei o carro com 17 anos, eu não sabia dirigir, para começar. Até porque não tinha ninguém na família. Pra você ter uma ideia, eu comprei o carro e aprendi a dirigir nele mesmo, Na raça. na raça. Na verdade, um primo meu, inclusive, que eu comprei bem nas vésperas de Natal, meu primo no interior, veio para visitar minha tia, que morava do lado da minha casa. E ele, pô, legal, você comprou um carro. Eu falei, é legal, e só preciso aprender a dirigir. Ele falou, vamos lá. Ah, que Aí ele me bacana. ensinou, eu aprendi nele mesmo, tal. Olha que legal. E assim, porra, já tinha o carro, mesmo menor, eu já queria ir pra faculdade, que eu entrei cedo na faculdade, junto com o João, que era meu amigo de infância, por coincidência também passamos na mesma faculdade aqui no Paris, e a gente já queria ir de carro, né? E como ele tinha o carro dele e eu o meu, a gente fazia um revezamento, né? Uma semana ia Com com um e uma semana ia com o outro. E aí chega a história triste, né? Porque a gente chegou na faculdade, tem um estacionamento da faculdade. Falei, cara, eu quero uma vaga para guardar o Fusca e tal. O cara, meu, tá lotado. E daqui um mês, mais ou menos, a galera dos últimos anos aí vai dando baixa e eu vou te colocar numa fila de espera. Falei, ok. Estou falando do ano de 1990. Cara. E qual que eram os carros top da época? Tava saindo os Gol quadrado, GTS, etc e tal, Monza, Escort, toda essa linha aí. Cara, playboyzada lá da faculdade, deixava tudo lá na rua. Falei, bom, Se esses carros ficam. se esses caras ficam, por que o meu Fusquinha não pode ficar? E naquela época vocês sabem, né? Alarme de Fusca. Abre o motor, tira o cachimbo, fecha o motor e vai embora. Puta, igual do Formiga, lembra? A história dele, lá do Fusca? Que ele foi lá no Bexiga. É, verdade. É mais ou menos isso. Ele ficou com o cachimbo na mão. E era isso, todo dia isso. Só que aí numa sexta-feira, inclusive, né? Minha mãe falou, não vai na faculdade de hoje, olha o temporal que tá, e a chuva. E o Paris alaga, né? Pra você ter uma ideia. Não vai, não vai, não vai. Pô, a gente era moleque. Quero Na curtir. sexta-feira a gente queria ir pra faculdade e depois dar um rolê de carro. Era a diversão. E realmente uma chuva infernal. Pensa na gasolina que tava lá na reserva, a reserva piscando assim, tipo, põe gasolina, põe gasolina. Aí eu falava pro João, e aí, vamos abastecer agora ou na volta? Não, acho que dá pra chegar, a gente abastece na volta. Com Tá o bom. Fusca ainda? Chovendo, né? Falei, depois a gente para e abastece. Aí paramos lá na rua, estacionamos e tal. Você já tinha parado já várias vezes lá. Já parava mais de meses já. Ah, normal. Normal, normal. Só que nesse dia, devido à chuva, falei, meu, se a gente sair, abre o motor, levanta a tampa, tira o cachimbo, a gente vai chegar sopadão. Nunca mexeram. Deixa aí. Ai, Puta. Não tiramos o cachimbo nesse dia. Aí subimos na sala, né? Ele fazia contabilidade e a administração, então a gente estudava em andares diferentes. Né? Cheguei na minha sala, o professor estava lá sozinho. Na minha sala, deserto. O professor, meu, Vaza ninguém daqui. consegue chegar hoje, meu, assina o nome aqui e tal. O trabalho que tinha que entregar, se trouxe ok, se não trouxe, entrega depois. Eu falei, não, eu trouxe trabalho, professor, toma aqui. Então, beleza, tô dispensado, bora. Subi pro andar dele e já saí da sala também. Meu, ninguém na minha sala. Bora, vamos dar um rolê. cara. É coisa de 10 minutos. 10 Subi e descer, o Fusca não tava mais lá. Puta. E aí já foi a experiência ruim. Ele foi roubado, nunca achei, nunca teve Não teve notícia mais mais. notícias. E aí, Puta, 10 minutos, cara. 10 minutos. Chovendo. Não passou disso. E assim, a esperança, tipo, 10 minutos. Sem gasolina. Não tem gasolina, ele vai Vai parar parar ali em na algum lugar. frente. A gente desceu depois de uns 5 minutinhos ali. Até cair a Seis. ficha também. Pô, será Cai que a estaciona ficha, aí? se eu te falar, nós fomos até o lugar do carro, o carro não tava lá. E eu falava pro João, não, nós Parei em estacionamos outro aqui. lugar. A gente parou na rua de trás. Ele me acompanhando, falando, cara, tava ali. Eu falei, não, tá na Você rua fica de trás. cego, né? Que louco, louco. Sabe o que é Você não louco? quer acreditar, né? Louco. E ele falava, cara, Meu Deus. roubaram, vamos ligar pra polícia e tal. Quando nós voltamos pra rua principal da faculdade, demos de cara com uma viatura da polícia. Falei, legal, os caras já passando rádio. Eu falei, daqui a 10 minutos o Fusca aparece sem gasolina. Nada.
sem esperanças. Que dó. Nossa. E tava inteirão? Era inteiro, mas todo original, tinha acabado de comprar, não tinha feito Tava praticamente Puta, nada. Fusca Era bonitinho e tal. Sempre foi, né? Sempre foi visado. Bonitinho, E na fácil época, de levar, visado. né? Porque muito você fala, fácil. joga uma chave de Uma fenda moeda ali, lá, né? moeda você ali já fazia partida no dá Fusca na partida, né? época. Que Coisa merda, hein? fácil, não tinha segredo algum. E aí a história desse foi... E aí Foi você falou, rápido. agora... Aliás, é bom deixar registrado aqui, né? Essa história é importante. Peca pelo excesso. É. Se tiver que colocar cadeado, carro parado, se né? tiver que Não se dentro molhar. da garagem, não dentro da garagem. Se aqui, tiver né? que se Aí, Nick. Não, coloca cadeado, Agora liga fala, alarme, Nick, faz o agora. que Agora puder. Cara, se eu te falar que meu tio... E ainda qual é o risco ainda? Esse meu tio que cuidava do carro, ele tinha uma Brasília LS que ele Nossa! comprou 7.990, Faz zero, aquele painel- zero. Ele comprou Tem zero. painel diferente. A garagem dele, daquelas igual a de vocês aqui, que lacrado e tal. A Brasília dele ficava acorrentada pelo para-choque dentro da garagem lacrada. O Nicolas foi aqui, ó. É sério. Não é Não, brincadeira. mas do Nicolas. O bug Não, do Nicolas Só vai fazer um levar parênteses. só se... O do Nicolas, a gente vai gravar. Nós estamos aqui. Ok. Ele coloca cadeado ali. Com a gente aqui. Com a gente aqui. Eu falei, Nicolas, não precisa. Pelo amor de Deus. Ele tá- Agora, tudo bem. É o hábito, pai. É o É o hábito. hábito. Não, então, e aí roubaram. Aí roubaram esse Fusca. Então a história dele foi curta. E a Brasília, ele... Não, Brasília não. Brasília é do meu tio. É. Então, aí, óbvio, eu queria ter um outro carro, né? E aí, rapidamente, tipo, na época, hoje eu não sei como tá o mercado. Na época, a Brasília tinha um valor muito mais barato em relação ao Fusca. O Fusca era mais caro do que, Até hoje. Sempre do que a Brasília, foi, né? meu? hoje. Acho que até hoje deve estar dessa forma. Ele não acompanha a tabela, né? Nunca acompanhou. Exatamente. Não, E- mas mesmo agora que não tem tabela, o Fusca, acho Não, que dos sempre. carros... Fusca e Kombi são os, Aí é. os mais caros, né? Então, o que aconteceu Dos na antigos. época? Assim eu consegui juntar uma grana rápida, eu falei, meu, primeiro carro que eu consigo comprar, só pra não ficar a pé, eu vou comprar. E aí eu comprei uma Brasília branca. Apesar de não ser a minha Preferida. preferência, não era o Fusca, mas assim, eu teria que ficar Ah, mas muito a mais Brasília é tempo top sem também, carro né? e tal. Não, era legal, mas tipo, Macia, tal, É, mais mas confortável, né? Mas da época... não fazia balançar meu coração, vou é, colocar é. dessa É forma. igual, é. Entendeu? Posso, eu me incomodava bastante com o barulho do motor dela dentro do carro. Aquilo me... É, porque a jogava Brasília... uns carpetão lá, não Meu, fazia um adiantava. inferno e aquele barulho continuava e tal. Tá. E eu fiquei pouco tempo com ela, mexi pouquíssimo nela, fiquei pouco tempo com ela até eu me capitalizar para comprar novamente um Fusca. Aí eu voltei novamente com um Fusca branco, da mesma forma, um pouquinho legal. mais novo. Isso com 20 anos. Aí só tinha 20 anos. E Tinha 20 depois, anos. o primeiro carro da GM, qual foi? Primeiro carro da GM, então na sequência, só para finalizar a parte antiga lá, tive esse Fusca, que eu mexi pra caramba, era um Fusca bacana, fiquei uns 5 anos com ele. Tive o Gol, tive alguns Santanas, duas Quanto, Sempre inclusive. na linha da e tal. Volks. Sempre na linha da Volks. Aí um belo dia, vamos comprar um carro de tal. Inclusive eu até tinha visto esse João, que era meu amigo, é meu amigo. Ele tinha um Astra, inclusive. Um dia eu falei, porra, eu até ia, na época, conversar com ele, pedir umas informações como é que era o carro, até. E fiquei sabendo que ele tinha ido a trabalho para os Estados Unidos, ele com um tempo lá, coisa rápida de trabalho. Mas como eu estava atrás de Astra, eu falei, não, vou me informar de alguma forma. Na época aí já era mais fácil, né? Porque antigamente você não tinha Google, não tinha nada, né? Nada. Hoje a molecada fala, eu fiz isso, E o fiz telefone aquilo. o cara tinha que estar em casa, Hoje é fácil. É verdade. Hoje é fácil. Os caras falam, essa roda tal. Você usava roda 15. Vai ter que roda 15 lá em 90. É o que tinha, nossa, tinha. Exatamente, Roda era o que 15 tinha. era Comprar o- pneu perfil baixo, inferno. Não, Não achava, olha, o que você não tá falando achava, me remete a não uma achava. lembrança. O pneu, você comprava até usado, meu. Não, só comprava Ah, sim, usado o perfil só- baixo. é. Só comprava usado. Era caríssimo. Caríssimo. Caríssimo em algumas medidas, realmente. Não Não achava. tinha, No não Brasil tinha. não tinha. Não tinha. Era pneus que a gente tinha de fora. Tanto que eles falavam, os pneus que eu comprei uma época numa loja da Zona Norte, que era da Continental, importado alemão, eles falavam que era um pneu que era refúgio de lixão lá, entre aspas, porque tipo, eles usavam na Porque ela neve. baixou um pouquinho já era, né? Usavam só na neve, baixou um pouquinho, eles. Que era lixo pra lá, vinha Ainda pra cá não como tinha ouro. nem chegando Nada. na linha lá Não, de Não. Era, de segurança, eles já mandavam vinham embora. bem Em novos. Sorocaba até. tinha um depósito desse. Minha irmã comprou bastante lá. Eu comprava, cansei de comprar pneu usado. E Pneu as baixo, estradas principalmente. lá são diferentes, então. Claro, pô. nem sofre, Nem o pneu nem sofre. sofre. E era assim mesmo, era. Por exemplo, que nem você falou da Kombi, né? Só para remeter um pouquinho ao passado,
né, você guardava dinheiro, né, para comprar um toca-fita e assim, vou comprar um CCE, mas meu sonho é ter um De gaveta. Rodstar, Você um andava com ele na mão no Rodstar, shopping. um TKE Rodstar Rodstar. era coisa chique. Pô, Chegava coisa lá assim, tudo boizão. se É achando o celular boizão. da Apple hoje. É o celular da Apple. Exatamente, era o boizão com O 5 pessoal ainda quilos de toca-fitas. Toca-fita Quando que- era toca-fita? Porque tinha o toca-fita e o tojo E o junto. tojo, né? Exatamente, tinha um amplificador embaixo. E você desfilando. Achando que tava bonito. Mas era. Mas era. Era. Pô, e tinha gente que levava às vezes só o toca-fita pra dar um rolê, mas não tinha nem carro. Não, e quando Às vezes começou a frente destacável? Aí eu falei, Aí nossa, já- Olha, vira estojinho. aperta o botãozinho, Aí pá! virava um estojinho desse tamanho, que você colocava na Nossa! bolsa da namorada, ficava tranquilinho. É muito chique, meu. Muito Muito chique, chique. muito chique. Pô, é legal. E aí, bom, então voltando pro Astra lá, você. E aí deu um estalo na época, eu tinha uma Santana Quanto, né? Na época eu tinha uma filha, a primeira, né? Com mais ou menos 6 anos, acredito. E vamos comprar um carro pra família, né? Mas aí eu pensei no Astra, nem sei Mas por quanto quê. já era da A família? Quanto já era da família. E a mulher daquelas que vai viajar, levava banheira, carrinho. A tal, Quanto e- era pô, a própria. Então precisava ser um carro mais ou menos nessa linha. Por isso que eu escolhi um Astra Sedã. Né? Apesar que muita gente fala, por causa desse comparativo do Astra, o hatch é mais bonito e tal. É mais esportivo, Mais e esportivo. tal. Mas eu adoro Tem sedã, cara. aerofólio e tal. Mas na época optei pelo sedã. E até comentei aqui antes de começar o podcast que depois até me arrependi, porque na verdade depois eu tenho um hatch também hoje. E o hatch, por questões de A levantar o acessibilidade porta-mala, dele é acessibilidade melhor. melhor. Acaba tendo melhor facilidade em carregar mais coisas do que exatamente o sedã. Mas na época o sedã foi escolha por ser o Principalmente carro da o família. Astra, cara, ele é o espaço entre Então, a tampa entre e a a tampa, base aqui Exatamente, é muito... é baixo. puta, cara. Às vezes até o carrinho de É, bebê pra é entrar muito- ele sair Ele é excelente, espremido. porta-mala dele Não, é excelente grande, e é tal, fundo e mas tal, mas a altura é muito acessibilidade ruim. é ruim mesmo. É baixa. é Então, se pequena. fosse uma dica que o pessoal gostaria de receber de você, se você for comprar por questão de porta-mala, o hatch também, O é porque a Atende do mesmo litragem é muito parecida. E o acesso, como né? ele tem o Carlos? tampão que ele sobe, e não é o caso do sedã, ele acaba tendo mais acesso à Você sabe quantos facilidade. litros Às que vezes é de cada um? não lembro agora de cabeça. Mas se você, inclusive, tem. Às vezes do hatch mesmo, eu tiro o tampão, deixo em casa, porque às vezes vai com coisa Puxa, mais tranquilo. alta assim. E você vai sem tampão e tranquilo. No sedã não tem como Já você era, tirar, é. porque a base de cima ali já é de ferro, onde vai usar o alto-falante. É fixa, né? Na... Colocar alto-falante No ou hatch, por não. exemplo, você leva uma adega, por exemplo. Exatamente. Em pezinho, bonitinho. Em pezinho. No Astra já tem que deitar. Não, né? Você leva o vinho, tá tudo certo, eu prefiro o sedã, então. Então, dessa forma, realmente o hatch tem essa facilidade. Talvez eu teria comprado um hatch na Se época se eu soubesse. tivesse essa experiência que hoje eu tenho como comparar. Não. E Tá qual- bom e- esse aí. Tá bom foi- isso aí. esse E qual aí foi é- o seu primeiro Astra? Foi esse carro. Foi esse aqui, Astra. Foi esse Astra. Foi esse Astra. Ele é, que ano ele é? Ele é no 2003. Ele é um CD 03, só gasolina, não é nem flex ainda. É o primeiro modelo dessa frente aí, quando foi lançada essa frente, porque ele houve uma reestilização em 2002 para 2003. Eu tive um Ele é o 2002, era o último. Era outro, a antes gente desse. chama de Astra G, uma versão anterior dele. Depois de 98 até 2002. Aí o 2003 já saiu com essa Já frente essa aí. configuração O aí. pessoal chama ou de frente de trem ou Robocop, né? Um apelido do meio. E você comprou ele quando? Comprei ele em 19 de maio de 2007. Caramba. É, E Já vai fazer então agora? já Aniversário, passou, né? 17 anos agora, daqui a uma Ah, semaninha. caramba. olha, parabéns, hein? Daqui uma semana. É, já. viu? parabéns mesmo. né? Mesmo. Bom, esse carro, turma, tá lindo. Você é louco. Tá lindo, lindo, lindo. Puxa, assim, vocês vão ver depois a foto no vídeo, mas Alinhamento presencialmente, dele. assim, você vê o carro Perfeito. Tem nada pra fazer. perfeito. Nada. E de muito bom gosto também. Obrigado. Eu- Só colocar umas fixas, né, ô Soninho? Mas viu? Logo o Soninho tá na área. É. Não sei se vocês sabem, o Soninho falava legalizar carro. Que isso? Agora ele legalizou, tá até garoto propaganda da empresa. Ah, é? Ah, fazendo Soninho. fotinho,
Olha lá, cara de estimulando a galera a legalizar. legaliza. Logo, logo Falando ele em tá na legalização, tem o episódio do Monegato, né? Monegato. Quem quiser assistir, ele fala bastante coisa sobre legal, legalização bom também. que tem muita Monegato, gente deixa que o não link aqui. é mal informada nessa área também. Então, O Então, Soninho era, inclusive, e agora ele e aprendeu. agora com essas leis novas aí tem que Sim, sim. ficar Não, atento, né? bem atento. É. Esses dias mesmo eu tomei 2 multas Sério? ridículas, mas tomei. Uma por um adesivo que, inclusive, tá ali de volta no vidro da frente. Não pode ter um adesivo. Da frente não pode? Não. É bom saber. Se você olhar no carro Mas ali, ele tem não... um contorno Ele te preto parou ali. pra dar essa multa? Sim. E aí você não, mesmo tirando, ele não... Ou você não tirou? Não tirei porque ele falou que não precisava, porque A multa ia ser dada. a multa ia ser dada Puta e eu teria que que pariu. voltar num posto rodoviário porque minhas 2 rés tinham a lâmpada de LED e também não pode. Não Eu pode. tive que voltar num posto policial, sem o adesivo, no caso, e com as lâmpadas Quer dizer, originais na sabe que ré, eu nunca por gostei de causa pôr LED dessas por 2 causa alterações. disso, cara. E me diz uma coisa, é você isso. disse assim, se esse adesivo tivesse na parte superior, Na parte superior com aquela parte preta ali, que é o O Ray-Ban. Ray-Ban, no caso, poderia. Na parte de baixo também, se você ver ali no meu carro, tem um contorno preto ali. sim. Na verdade, é um limite. Ah, o limite. Onde está o adesivo ali, eles consideram que está na minha área de visão. Apesar que se você entrar no meu carro ali, Não atrapalha. você não Isso enxerga aí, o capô. Não atrapalha em absolutamente nada na prática. Mas Mas, pela lei, pela lei. é o que está determinado que na parte E a branca outra ali, multa? foi no caso a ré Por causa da ré. com Tá. LED. Tomei essas 2 multas. Também não pode. É também não aquilo pode. que o Monegato disse, né? Tem que estar tudo, como se fala? Registrado. Registrado, certificado. Então, mas suspeição. o problema, deixa eu explicar para vocês, até uma questão de legislação. Isso Por exemplo, meu carro não saiu de fábrica com LED. com LED. E em São Paulo, porque as legislações mudam de acordo Com o com estado. cada estado, então já é uma coisa ruim. Em São Paulo, você legaliza a suspensão, você legaliza as rodas, você legaliza a potência, mas não legaliza a LED não. iluminação em LED. O que eu acho um equívoco, porque se os novos modelos Podem. usam LED, qual o problema de você atualizar o seu modelo? E tá gerando mais qualidade, né? Exatamente, é o que eu sempre Segurança, falo. Inclusive, tudo. eu tive, entre aspas, um bate-boca não, mas um papo com o policial que me parou. Falei, legal, vocês me pararam aqui num posto de gasolina, era uma saída de um posto, que sempre faz encontro de carro lá, eu nem tava no encontro, olha só. Eu só parei para abastecer. E aí, quando eu saí, os caras estavam lá e me pararam. Falei, legal. Normalmente, os caras que vêm nesse posto aqui são carros que tá com rodas novas, pneus novos, o carro tudo ajeitadinho, bonitinho. E de repente, lá na Bandeirantes, que era na Bandeirantes, passando, tá o cara sem iluminação, pneu careca, tal, e a polícia fica de boa e tá tudo certo. Então é um contratempo que a gente tem aí, quem gosta de modificar carros, Infelizmente. infelizmente passa por essas coisas. Por isso que é botar CPT e não é legalizar. legal. Exatamente, Infelizmente, deixar o mais tem que- próximo possível do que a lei exige. É. Porque realmente é complicado. É muito complicado. Então, tá aqui a dica. Tem um episódio aqui do Monegato. Tem um Peugeot na capa lá no YouTube. Então, por favor, acesse o link depois. Você vai ter algumas orientações sobre Legalização. legalização. Essa palavra tá faltando aqui para mim. E me diz uma coisa. Bom, esse seu primeiro Asa, como foi a aquisição dele? Né? Qual foi a Bom, trajetória? eu fui numa concessionária chamada AMB, na época. Ficava ali na Santos Dumont, inclusive hoje fechou, né? Fechou a AMB? Fechou a AMB. A AMB é famosa. Era Antiga. famosa, grande e tal. Tinha muitos Astras lá. E eu comecei a andar lá e ver os modelos que eu queria. E aí, olhando tal, eu vi esse carro. Falei, eu gosto bastante de carros com cores, né? Falei, é isso que eu quero. Mas vi de longe, obviamente, fui lá ver preço, quilometragem, o estado, né? Lógico. Primeira decepção, ele tava com uma placa escrito vendido. Esse carro. Tava invertido o ano dele, né? Já com a Já inscrição lá do foi pro vendedor, saco. foi vendido e já era. Falei, bom, esse está descartado, vamos olhar outros modelos. Aí eu vi alguns, vi um prata também muito bonito, mas eu já não queria mais ter carro prata, queria mudar um pouco, tive Gol prata, por exemplo. Então eu queria um carro com cor, se possível, lógico, né? E aí procurando, eu achei um dourado, Isso no mesmo lugar. no mesmo local. local, ali, dando volta dentro. Esse aqui tá vendido, eu vou ver outro. Exatamente.
Porque na época tinha bastante Astras, na época bem seminovo, né? Na verdade, esse carro eu comprei ele que tinha. Cara, 2007, 5 anos. 3 anos, né? 4 anos. 4 anos. Ele tava com 45 mil quilômetros. Né? Bem novo, era de uma mulher, inclusive. E ela comprou, usou a garantia e devolveu na mesma. Seria um carro 2019 hoje. Concessionária, exatamente. Tal. E aí eu achei um dourado. Que eu gostei, mas fiquei numa dúvida se eu não enjoar rápido, a cor meia. Eu também. Era legal, tenho esse mas... Astra dourado é bonito e tudo, mas eu falei, putz, será que eu teria? Porque então, na época fiquei na dúvida, mas na empolgação, tipo, naquele dia bonito. eu decidi. Não, é esse. Aí eu, carro lógico, ia ter que ir pra uma revisão, eles fazem lá, te dar uma garantia, câmbio, motor, etc e tal. Deixei tudo acertado para poder pegar ele durante a semana, que era um domingo, inclusive. E ok. Na segunda-feira ia ser feita essa revisão. Na terça-feira, o gerente da concessionária me liga. Olha, não vou poder te vender o Astra dourado. Nossa, o que aconteceu? Olha, por algum motivo, a gente não sabe ainda, vai ter que investigar isso na GM, a documentação toda. Tem alguma coisa de numeração no motor que não tá batendo, algo que foi de repente bem marcado, não sabemos se foi leilão, o que foi. E aí vai demorar aí uns 30 dias pra gente poder desenrolar isso. Eu falei, bom, já pelo histórico eu já não quero mais o carro, tal, prefiro abrir mão dele, tudo bem, não tem problema nenhum. Na época eu não tinha uns cautelar da vida, exatamente, né? Hoje tem cautelar e tal. E aí o gerente que na época falou, ó, o vendedor tá aqui conversando comigo, parece que tinha se interessado por um Astra vinho. Falei, tava vendido. Tá? Então, a ficha de aprovação dele não foi aprovada, não passou na financeira. Tinha que ser seu, né? E ele retornou aqui pra venda. Falei, tá brincando. É meu. E era o mesmo valor? Mesmo valor, o mesmo ano, na verdade. Caramba, quilometragem muito parecida. Não tinha praticamente nenhuma diferença. Tinha que com ser exceção da cor mesmo. Que você queria. Exatamente. Foi o que chamou a sua atenção. Foi o que chamou a atenção. Só que tava vendido, né? Pela cor, só que tava vendido. E ele é o vinho, né? Ele é o documento é vermelho. É vermelho. Tá? A cor dele original chama-se vermelho Evros. É vermelho. Você foi na época que você trabalhava no Serasa, né? Que você foi lá na ficha do cara e. Hackeou. Hackeou. Não foi nessa época. E aí voltei lá nesse mesmo dia e tal. Inclusive até uma coincidência, porque fui olhar lá no carro, o cara abriu o motor, olhei o motor. E é engraçado que na bateria tinha um selo de uma loja de baterias muito próxima da minha casa, tipo 3 km de casa. Nossa, esse carro deve ser... Pô, é vizinho quase. Vizinho. Aí quando eu fui ver a documentação, a dona do carro está a 3 km da minha casa. Poxa vida. Muito próximo. E ela comprou nessa concessionária, como eu disse. Nossa. Pelo que o vendedor me passou, ela pôs 3 anos de garantia do carro, aí já zerado. Deixou lá e comprou. Não tava zerado, não tinha... Não, continua. Pra fazer nada. Não tinha nada pra fazer, tava, lógico, todo original, agora ele mudou um pouquinho. E aí eu acabei adquirindo ele original. E é bacana, porque você, foi o carro que chamou a atenção dele, né? Umas coincidências, não, né? Então, exato. Aí o que ele fez? Pô, vou pegar esse, tem que ser dele, pegar né? esse dourado, o dourado não caiu muito no agrado, mas vamos pegar esse aqui, né? Não, e a sorte que ele pau... pegou o dourado, porque se ele pega o prata, talvez ele não pegaria esse. Não, e o legal se eu pego assim... o dourado, eu já vou te falar. Hoje eu vejo os carros, os Astra dourados, nossa, que horror. Eu teria vendido ele muito rapidamente. Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje eu não acho bonito. Se você pegasse um outro Astra, talvez a documentação estava inteirinha, você ia ficar com outro e não ia ficar com esse. Sim. Não, mas eu tô falando como é pra ser, quando é pra ser, porque deu duas coisas pra esse carro ser dele. O pau no dourado e o pau nesse do cara. Exatamente. E não foi a primeira vez, hein? E ainda teve outra esses dias atrás pra comprar essas rodas. Porque o outro Fusca que eu comprei, eu fui lá, negociei com o cara, tava tudo certo, o cara falou, meu irmão não vou mais vender o carro, porque eu ia emprestar o dinheiro pro meu irmão comprar um apartamento e ele precisa do apartamento, então não vendo mais o Fusca. 3 meses depois, meu primo falou, lembra aquele Fusca que você queria comprar? Eu falei, lembro. Então ele tá vendendo de novo. Falei, então agora eu vou comprar de novo. Não, mas tá muito mais caro. Eu falei, não tem problema. É aquele Fusca que eu quero. Eu fui lá e comprei o Fusca. Pô, olha que legal. E aí o Astra aconteceu um episódio parecido da mesma forma. Você vê. Era pra ser mesmo. E aí você comprou o Astra. Qual foi a sua
Qual foi a ideia, assim? Você ia deixar ele original ou de repente... A ideia era da família, né? Então, vamos lá. É que todo mundo fala assim, você é apaixonado por aço. Não é só questão de paixão, e não é... Sou apaixonado por carros. Sim. Não fala assim, sou apaixonado por Astra e tal. Não, sou apaixonado pelo meu Astra, que é sim. diferente. Sim. Eu gosto de todos os carros, muitos carros. Sim. Costumo até dizer que não tem carro feio. Até que você tem um monte, né? Você tem Blazer, tem uma Blazer e tem um outro Astra. Tem uma ideia, eu estava no evento no domingo passado, tem um Fiat 147 lá. Olha que legal. Aí você fala, é bonito o Fiat 147? Eu nunca gostei quando era moleque. Mas hoje... Esse Fiat 147, então, muito parecido com a cor do meu carro, o cara fez inteiro, interior branco. Europa? Roda, carro top. Fantástico, não tem o que falar. Então, tem carro feio, precisa de um dono que saiba dar uma cara para ele e dar um segmento. Então, voltando à história dele, era o carro para servir a família, levava as crianças na escola, as rodas eram originais 15, não era rebaixado. Tudo original. Todo original. A primeira coisa que eu sempre gosto muito de música, então o som foi a primeira coisa que eu comecei a mudar, alguma coisa de som, porque eu gostava de música. Depois eu mudei mais radicalmente. Então. Mas durante uns 5 anos, assim, mais ou menos, ele ficou sendo esse carro da família original e que servia a família. Era tiozão. Depois virou tiozão boy. E só que nesse intervalo entrou um outro Astra na família. Na verdade é o seguinte, quem me conhece sabe que eu não empresto meu carro pra ninguém. Mas eu fui era um aniversário da minha sogra, se eu não me engano, eu fui no apartamento dela. Meu cunhado, que é irmão da minha esposa, tinha um casinho daqueles antigos e tal. E esse dia o carro dele, não sei o que aconteceu, deu um pau, alguma coisa assim. E ele precisava buscar a namorada em casa, era próximo até perto. E aí não tinha carro pra levar, pra buscar a namorada. Tremendo. Aí eu falei, vai lá, busca lá a sua namorada e tal. O carro era original também. E você pensa, não, na época, 5 anos, vamos colocar assim. Carro com as rodas originais. Carro hiper confortável, na altura, pneu 9560. Não, o cara vai pro céu. Uma delícia. Ainda pra cunhado, meu. Uma delícia. E aí o moleque voltou, né? De moleque ele é bem mais novo que eu, obviamente, né? Na época, inclusive. Voltou com o meu carro e falou, pai, quero um Astra. Olha só. De um carro, e é isso que eu quero, tal. Mas quem anda é foda, cara. E aí, meu sogro falou, então tá bom, carro, casinho, tá dando um monte de problema mesmo e tal, vamos vender esse carro e vamos comprar um Astra. E aí, como são as coisas, eu fui buscar esse Astra. Na verdade, fui procurar junto, né, na verdade. Você que deu uns toques. E aí fomos no lugar, tal, inclusive tinha um preto, bonito, sedã, e um azul escuro, quase bonito, preto, também, azul. Só que era 2 portas e hatch. Aí eu falei pra ele, cara, você é solteiro, moleque. Vai pra cima. Vai pro 2 portas. Pro 2 portas, falei, até porque carro preto... E eu acho bonito 2 portas, viu? É bonito, lindo. Eu acho lindo. Falei, vai pro azul 2 portas, que é um carro mais esportivo, carro mais pra um cara de moleque e tal. O preto é mais difícil de cuidar, eu também sabia que ele não ia ter todo o cuidado, porque não é um apaixonado por carro, ele só queria um carro pra curtir, bacana pra usar e tal, e comprou esse Astra azul. E aí, nesse período que aconteceu, ele ficou uns 2 anos com o carro, acabou com o carro, digamos assim. Não cuidava direito. Não cuidava, fazia manutenção, mas é verdade, muitas vezes meu sogro ia para a empresa trabalhar, que eu trabalho com o meu sogro, às vezes ele vinha com o carro lá, olhava a etiqueta de óleo, falava, sogro, sabe, esse óleo tá vencido, acho que tem uns 6 meses. Tá. Aí ia lá no amigo meu que tem casa de troca de óleo, ia lá, trocava o óleo e tal. Não sei Você que fazia às vezes a manutenção. De vez em quando dava, mas tipo, não dá pra fazer tudo, né? Bom, enfim, o menino ficou tempo com esse carro, e depois ele resolveu ter uma moto, meu sogro, vou vender o carro. Aí eles pegaram esse carro do jeito que tava, desceram numa concessionária, uma agência qualquer lá, olha, vou vender o carro. Vale 30 e os caras pagam 15. Não, na época ele era 22 tabelas, eles queriam dar 8 mil. Nossa. Aí meu sogro, o carro tá valendo 8 mil, falei. Te dou 9. Tem que melhorar aí. Tinha um monte de adesivo, ele gosta, não sei, de clube de motos, então na tampa traseira, pra você ter uma ideia, você não conseguia nem ver a cor do Nossa, porque tinha um monte de adesivos de clube de moto lotado.
E meu sogro foi levar o carro desse jeito. Tá judiado? Carro judiado, fazendo barulho. Joga lá embaixo. Barulho de joga o carro bom, barulho de suspensão e tal. E pra dizer a verdade, meu sogro é muito gente boa, não tenho o que falar dele. Ele falou, cara, vai dar um puta trabalho gastar pra recuperar esse carro, pra valer e tal. Você não quer ficar com esse carro? Eu falei, eu quero. Mas eu não tenho nem esse valor pra... Mesmo que seja esses 8, 7, 8, 9 mil pra comprar nesse momento, eu não tenho como te dar. Ele falou, pô, mas trabalha comigo, tem umas férias, depois eu abato daqui, bato ali e tal. Aí o zoinho já foi... Aí eu falei, legal, porque minha mulher também dirige, gosta de dirigir e tal, a gente dividia esse Até então você só tava com Astra. Eu tava com Astra. Eu falei, fechou, um carro pra ela, lindo, não tem problema nenhum. Aí eu resolvi ficar com o Astra 2 portas. Aí eu falei, ele é 2004, na verdade 2003, modelo 2004. E essa frente, igualzinho, então... é a mesma, é igual, é o mesmo só que carro, 2 portas. CD também, 03, a interna dele é exatamente igual, a diferença só que ele é 2 portas, completo, ar. É difícil achar, né? Assim, é difícil, não sei, porque eu tô fora do radar. É esse ano. O antigo, ainda a gente até o antigo eu achava mais, mas CD já 2 portas é mais difícil. Mais difícil, não né? Não tem tanto assim, não. Mas tem 4 portas tem bastante. 2 portas tem menos. Eu até pensei que era antes desse modelo aí. Não, você tava falando, já tava imaginando o antigo. Ele é até um pouquinho mais novo. O outro é 0304. Então, aí pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia, vou colocar assim, que na época, tipo, meu time... O sogro de me devia uma grana, assim, de trabalho, não de dever, de dívida, de férias e tal. Na época, tipo, eu tinha uns 6 mil reais pra pegar com ele. Então eu falei, beleza, 6 já mil, bate aí. Te devo 2. Ele falou, beleza, tô numa dívida de 2 mil. Ele falou, quando der, você me paga. Eu falei, legal. Só que eu fui andar com o carro, tava um barulho na suspensão dianteira que eu fiquei até com medo. Caramba. Aí eu levei numa loja de um amigo que... uma loja antiga, inclusive no bairro, chama Mendes, uns amortecedores lá, 50 anos de mercado. Falei, cara, vê aí o que tem na suspensão, vamos pelo menos deixar zerada a suspensão, que é o primeiro segurança, item. Né? Segurança, né? Dá com as filhas pequenas no carro e tal, pequenas. Aí já tava com uma andagem mais maiorzinha já. Aí vai emprestar pra esposa, tudo. Exatamente, né? Vamos deixar o carro zerado. Pra você ter uma ideia, nesse dia eu já gastei uns R$1.300 na época pra deixar ele zerado, tipo, tinha mola quebrada na traseira, amortecedor já não tinha mais nada, o agregado tava solto, enfim, o carro ficou zerado de suspensão, zerado. Aí você já mudou pra caramba o carro. Aí mexi na estética dele, já comecei a tirar os adesivos, deu uma polida, já deu uma... Porque ele é um carro judiado, mas tipo, não foi batido. Tipo, tava íntegro, né? Tava íntegro, não tinha batido. Era mais, precisava de um dono. Perdendo verniz, né? Já, porque não tinha todo precisava cuidado, de um dono. Precisava de um dono, exatamente isso. E até foi legal, porque, tipo, quando eu dei uma geral assim, na primeira geral, meu tio falou assim, caramba, é o mesmo carro? É o mesmo carro. E a suspensão? Falei, a suspensão agora tá zero. Se for andar, você não vai gritar, não tem um barulhinho. Falou, sério? Gastou muito? Falei, puta, gastei R$1.200 já na suspensão. Ele falou, nossa, já de comer já R$1.200? Falei, infelizmente... Segurança. Né? Segurança. Claro que eu tinha consciência que eu paguei o carro barato também, não vou... Sim. Não vou ficar falando nem nada, mas eu sou, como eu falei, gente boa demais. Ele falou, lembra da dívida? Quando você tiver os 2 mil pra me dar, você põe no carro, arruma outra coisa e esquece, legal. Bola pra frente e... Tá vendo? E vamos lá. Não tem problema. Falei, fechou. Vai lindo. Tamo zerado. Aí eu comecei a, realmente mexer em outros itens e tal. E esse aí, quietinho lá, original. Então, aí esse tá quietinho original. Só que aí, lógico, por exemplo, vai levar as filhas na escola. Vai o 2 portas. Esse aí ficou, parado. Samambaia. Eu adoro esse apelido. Você não sabe como. Porque o que eu mais gosto desse carro não é nem andando. É ele ali, ó, parado. Olha o soninho. Eu adoro ele parado. Igual meu irmão fez. Meu irmão tem um Astra também top. 2006, 000 também. Aí ele fez até um adesivo, um post esses dias, lá com a foto do adesivo lá vendo. Eu falei, caralho, vai vender tal. Eu não li direito, vendo. Astra completo, tal. Se você quiser, continua vendo também. Depois que eu fui ver isso aí, continua vendo também. Eu falei, puta que filha da mãe, né? Pensei que ele tava vendendo.
Tá zoando com a minha cara, então, ó. E nesse período também a empresa adquiriu um carro, né? Que às vezes passam alguns trabalhos externos pela empresa. E aí, tipo, ele ficou sem função alguma, tipo... Pra estrada. Não serve pra nada. Aspas, né? Não serve pra nada. Aí ficou mais jogado na garagem. Aí eu comecei a fazer algumas alterações falou, agora vou curtir. que eu queria fazer, né? Aí começou todas as alterações que... E qual foi a sua primeira alteração que você fez? Você lembra? Então, o som já tinha mesmo, né? Original e tal. Primeira alteração foi, na verdade, os bancos de couro. Porque... Apesar de ter uma interna zero, já começou um desgaste, porque era banco de tecido. Era gostoso até, um tecido aveludado. Puta, maravilhoso. O meu também era o do CD, tal. É bom demais, macio, bom demais. Cara. Aí, pra você ter uma ideia, por exemplo, o Astra Azul, eu quero colocar couro. Minha mulher não quer de jeito nenhum. Eu também não gosto, não. Ela prefere o tecido mesmo e tal. O couro é bom porque é higiênico, né? Pra limpeza, tudo é bem melhor. Mas em matéria de conforto, o tecido é mais... Tecido pra conforto adequado. Não tem pra ninguém. Mas na época eu decidi fazer os bancos de couro. Então foi a primeira alteração, foi nos bancos de couro. Foi a primeira alteração dele. E depois? Depois nós fomos para as rodas. Não eram essas? Não eram essas. Aí suspensão original ainda. Suspensão original ainda, primeira roda. Hoje os caras vão me chamar de baiano, não sei o quê. Mas eram rodas cromadas, né? Aí, a época eu usava bastante também. Então, mas eu até falando sobre o passado novamente, que nem a gente fala no começo lá, a roda Aro 15 era a raridade. Eu não gosto de comparar épocas. Porque eu acho que cada época tem o seu... Tem a sua moda. Tem a sua moda e tal, então não tem o que falar e nem comparar. Então, na época eu coloquei as rodas cromadas, isso foi em 2012, eram rodas mais caras, que estavam na moda, que muita gente tinha era caro e tal. Tanto que aí eu voltei a Aí o pessoal começou a polir porque cromar era muito caro, né? Exatamente. E aí eu voltei para os encontros, comecei a pensar, poxa, como é que eu posso encontrar uma galera que tem o mesmo carro? Comecei a ir em encontros de Aí você começou em encontro... no primeiro encontro eu ganhei o apelido de Tio Boy. Aí você fala, Tio Boy por quê? Eu chego lá de sedanzão e tal, mais tiozinho que a grande maioria, lógico, não tem problema nenhum. Por e de roda cromada. Sedã e roda cromada. Aí os caras não sabiam meu nome, não conhecia nada. Ô, Tio Boy, chega aqui. Ô, Tio fala Boy, com o Vovorola, né, Will? Vovô Boy. Vovô Boy. E aí o apelido veio por causa das rodas cromadas, que teoricamente era a roda dos boys, né? Tio Boy. E foi a primeira roda, uma roda 18 cromada. E 18 já? Já 18. Foi de 15 para 18. Eu sempre queria ter 18. E aí ele é altão. Alto, aí coloquei as rodas cromadas e dei uma baixada leve, bem social, na verdade. Na fixa, Na fixa ainda. Aí foi o primeiro jogo de rodas. Você baixou como? Você mandou preparar? Mandou preparar. Amortecedor, mola, lugar tudo que bonitinho. eu sempre levo lá do lado de casa, lá como eu falei, é vizinho lá das antigas. Aí preparei os amortecedores, as molas e dei uma baixada. Leve, mas baixinho. Não igual o Soninho, né? Que é Soninho. Soninho eu vou te falar, né? Eu falei que vai morrer 150 anos de estresse. Deixa ele. Colecionando cárteres quebrados. Viu? E me diz uma coisa, você começou a ir nos encontros, e aí o que você percebeu nesses encontros? Seu Astra estava fora de configuração, precisava de uma atualização? O que foi? Não, o diferencial mesmo na época eram as rodas cromadas. E não porque o pessoal não gostava na época. Hoje eles, como eu falo, avaliando as rodas cromadas, nossa, não é possível que você teve roda cromada. Época... Hoje eu talvez não colocaria uma roda cromada. E a roda cromada nessa cor ficou top, hein? Cara, acho que deve ter ficado lindo. De noite, eles ficavam brilhando com as rodas brilhando, era... E essa grade bacana, aí, Carlos? Essa bacana. Essa grade, na verdade, é uma grade que eles chamam de OPC, que na verdade não é desse modelo, é do modelo anterior. Mas criou-se uma moda... Ficou linda, né? Então, criou-se uma moda de fazer essa grade. Todos as tiravam isso aí, né? Não, no começo tinha o... Filetinho. Cromadinho, que o pessoal deixava, né? Depois ficou assim, né? Então, na verdade, foi usar bastante assim. Um designer que começou a fazer essa grade. Pra você ter uma ideia, essa grade, inclusive, ele fez, na época, até foi uma das primeiras, e os furos não bateram. Caramba! Eu tinha que fazer aí Então essa grade foi feita fora? Foi feita. Não tinha não tinha um modelo do Astra que tinha uma grade parecida? O SS, então, né? Não, o SS parecida.
O modelo do SS é parecido. Eu pensei que era... o SS. Essa grade, na verdade, imita o modelo de fora, que é a OPC. Da que tem original, da Opel. Da Opel e tal. É uma imitação. É linda, meu. Mas linda, todos que você vê essa grade, né? na verdade, ela foi feita artesanalmente. Não tem... entra no site e tal, que a empresa... vai no Mercado vai lá, Livre, pega e vai lá no faz. Mercado Livre e esquece. alguém que faz. Tem um pessoal fazendo já hoje em impressora 3D. Já tem alguém fazendo assim. Mas, na verdade, o pessoal faz... faz em 3D? Faz. É? Mas, na verdade, essa é uma receita que a maioria faz. Pega a grade exatamente do SS, tira a parte de trás. Aquela gradinha ali, normalmente é uma tela que sai na grade do Palio. Não é uma... Não conta. Não pode contar. Não conta. Do Palio e adapta ali atrás e faz. É tudo artesanal. Apesar que quem não assistiu o episódio, calma. Quem não assistiu, você tem que fazer a propaganda. Quem não assistiu o episódio do Chevette, fala lá. Não, eu fui proibido de falar. Se você não assistiu... Fui censurado, como que chama agora a moda aí? Lacrado. Não, cancelado. Cancelado. A cultura do cancelamento. Viu? Se você não viu o episódio do Chevette, dos nossos amigos lá de São José, tem um link aqui na descrição, depois confira lá, deixa seu like também. Não muito vou falar. Bacana, não fala, deixa o pessoal assistir. Viu? E aí, tá. Você... Bom, aí você... O que levou você a fazer esta grade assim? Bom, você... Na verdade... Nos encontros o pessoal já tinha? Já tinha um ou outro. Na verdade, tinha um cara do interior, que ele mesmo fez a grade. Eu falei, não, legal. A gente conheceu um designer que tinha Astra também. E ele falou, vou fazer uma pro Astra. Na base do SS. Do artesanal mesmo, do SS, com a redezinha ali e tal. Aí ele fez pra mim. Linda. Puta, ficou demais. E aí o pessoal começou a ver, começou a popularizar. Hoje você vê muitas dessas e tal. E aí hoje tem que ter, né? Se o cara for equipado, tem que ser assim, né? Inclusive o outro Astra que tá em casa lá, que é a mulher, já estamos numa briga porque ela... Não, já deixa a minha cromadinha ali. Eu falei, não, vamos mudar essa grade. Esses dias ela relutou uns 5 anos para trocar de aerofólio, eu coloquei o aerofólio maior. Aí agora tá chamando atenção na rua, ela falou, nossa, eu gostei do aerofólio. Devagarinho você vai... Viu? Qual o nome dela? Alessandra. Dona Alessandra. Coloca a grade aqui. Somos charás de esposa, então. Vai ficar lindo. A minha também vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Em breve. E me diz uma coisa, desculpa a minha ignorância. Lá tá escrito 272, é isso? Ali é a plaquinha, 272. Que é o mesmo do... É um clube que eu participo. Ok. É um clube que tem 30 anos de história aí. Comecei a frequentar uns 4 anos atrás. Hoje eu sou bem ativo. 30 anos tem? 30 anos. Caraca, vai ter uma festa enorme esse ano. Num lugar aí que ninguém sabe onde é. Ainda que vai não pode ser de terra, anos. Né? Oi? Senão o Soninho não vai. Mas nem acho que nem ele vai. Eu também não iria. Com certeza será tudo planejado. Vai ter uma festa legal dos 30 anos. Na verdade, vai ter vários eventos esse ano. Digamos comemoração assim, temático aos 30 anos do clube. Eu comecei a participar. 30 anos, cara, difícil, hein, meu? A gente vai fazendo amizade. Dificílimo. Dificílimo manter 30 anos. Que legal. Depois você divulga agora que souber. E eu participo e tal. É o clube de tem um... Só Astra ou não? Não. Geral. Eu tenho uma página de automóvel. Que tem a placa ali chamada Astra Team Oficial, que é uma página só de Astra. Pra quem gosta realmente de Astra, a página é minha. Que legal. Sua página. Exatamente. Mas o 272, no caso, é um clube multimarcas, no caso. Show. Que bacana. Não é só Astra. Hoje tem muito Astra lá, até porque eu levei uns... Onde que é a sede? Uns Astras pra lá. Você levou um... Na verdade, o carregou centro... a galera. E ele entrou literalmente mesmo? Oi? Ele entrou no clube e entrou com o carro, conseguiu entrar. Vou falar a verdade. O Soninho sempre... Tudo é não pra ele. Ó, você vai lá pro 272... aquele clube de playboy, aquela panela, não sei o quê. Aí ele foi um dia e falou, não é bem assim. Tem uns caras legais. Não tem só playboy assim. Aí, tá vendo? Aí hoje ele sai com o adesivo 272, todo orgulhosinho. Eu sou 272. E a curiosidade, qual o motivo de 272? O fundador, para você que gosta de Passat, tinha um Passat. Pô, que legal. E o comando original do Passat tem um grau. O grau dele é 272. Se você olhar no adesivo original, na verdade, igual que tá no carro do Soninho, tem um grauzinho em cima do... Que é 272 graus, na verdade. Isso. Grau. Que é o grau do Passat.
que foi onde fundou que o clube. legal. Que legal. E aí esse cara ficou uns 4 anos com o clube, e ele resolveu casar. Vou me filiar. Vou levar o doutor Passati lá, vou me filiar. Tem que ir lá. E aí ele passou hoje para um outro administrador, que é o Ronaldo, né, mais conhecido como Dix, que toca o clube já desde esse período. E hoje é multimarcas. Ele começou como um clube de Passat, inclusive. Depois começaram uns amigos a entrarem com Corcel na época. Brasília, tal. Com outros carros. Falaram, vamos... Pô, legal, eu acho legal o clube eclético. Deixar assim. eclético. Aí virou multimarcas. E tá lá até hoje. Inclusive, Você é afiliado desde aproveitando, quando? Desde 2018. Puxa, que legal. Até aproveitando aqui, os encontros lá acontecem todas as quartas-feiras. Fica no Centro de Tradições Nordestinas. Opa. Então, é um lugar que todo mundo conhece. Tem toda a estrutura lá, banheiro, tem restaurantes lá abertos, também, né? bares, vai direto, né? bares Fael e tal. Inclusive, Toda quarta-feira. é toda quarta-feira. Tem quartas-feiras que são temáticas, tipo assim, essa semana passada, por exemplo, inclusive foi muito legal. Era só Fuscas e Quadrados. Olha que legal. Lotou, foi um sucesso. Mais de 600 carros, pra vocês terem uma ideia. Puxa, que bacana. E Essa não semana tem- próxima, só para finalizar, Desculpa. não tem tema. Então é tema livre. Então, pô, eu quero levar uma Ah, passagem. tá. Inclusive, vocês são meus convidados. Obrigado. Se quiserem ir lá nessa quarta, só me avisar. Então, isso que eu ia te falar, não tem ano. Não. Se tiver com um carro novo, Então, é pode até uma ir. coisa para até aproveitando o espaço Por favor. aqui, para explicar isso. Tipo, não tem ano, porque às vezes a pessoa vê a página do Pensa que é só clube, carro antigo. aí pensa que é só carro antigo, ou então, é só carro novo, porque saiu uma Audi lá, 2022, top. Se o carro for bonito, não entra, Se não for. não entra, se não for o quê? Meu, é Encontro eclético, de... né? Entusiasta. Encontro de pessoas que entusiastas. gostam de carros. Boa. E você não precisa ser filiado ao 272, participar como membro para estar lá. Claro, se você gostar da filosofia, o clube tem suas regras, suas diretrizes. Se Sim. quiser participar, óbvio, as portas estão sempre abertas. Mas se não, é um local para todos os públicos, independente de ano, modelo. Tanto que esse ano, Pô, bacana. a semana passada, como era Fusca Quadrados, basicamente tinha um carros lá da década de 60, inclusive. Nossa. Carros muito legais, muito independente de bacana. ano, Legal, cara. de estado de conservação. Claro que os que estão mais bem conservados chamam a atenção, lógico. é óbvio. Aí às vezes era uma certa... Mas geralmente quem se filia a um clube ou vai num encontro, se gosta e cuida do Sim, carro, mas né? é que infelizmente algumas pessoas assim ficam lá pensando, o fulano lá teve menos atenção do que o outro, tal. Não é que ele teve menos atenção. Cara, você vai no É que, encontro e vai dar rolê pra obviamente, conhecer gente, pra bater obviamente papo. tem carro que chama mais atenção. Sim, lógico. Então ele vai ser mais comentado, É. a foto dele vai sair mais na mídia. É. Isso é normal, Normal. e as pessoas têm que entender isso. Mas é claro, depois que você começa a se habituar lá no encontro, quantas vezes meu carro fica largado lá no canto, lá nem sei. Às vezes eu vou com Caramba. ele, vou com outro carro, fica lá fora lá, e a gente começa a fazer as amizades como... É. Aí você falou, isso aqui é um lugar para fazer amizades. Fazer amizade. O Fazedor de carro é amizades. secundário e acabou. Ele, Mas ele, isso é legal ele é deixar o gatilho, bem o claro. carro é o gatilho. Exatamente, é um motivo para falar assim, hoje eu preciso conversar com meu amigo lá que faz uma semana que eu converso com que ele. legal. Vou lá cara. e levo o carro. E Lógico, como a funciona gente lá? gosta. Como funciona? Paga para entrar? Como Você é que paga R$25 para entrada, Pra entrar. tá? Independente de ser filiado ou não ao clube, é uma Certo. taxa de estacionamento, Sim. entendeu? O fato de você estar com o carro na área exposta ou não é por hora de chegada, inclusive É isso que eu ia te falar. não Pagou tem 25, você pode prioridade. deixar lá no... não tem prioridade nem para membros do clube, tá? Tá. Tipo assim, Por hora de chegada. fulano tá lá porque é membro. Não, é ordem de chegada. E que hora começa? Começa às 18 horas e vai até às Quantos carros 24 cabe horas. você lá, mais ou menos, sabe? Puta, já passou de 700 lá. Sério? Nossa, eu nunca fui para lá. Também nunca fui. Fácil. Nunca fui. No meu, encontro, não. É super fácil O acesso. pessoal ali fala pela muito bem lá. Marginal. Não, podem ir que vocês vão ver que é Pô, um legal. ambiente legal. Não é só carros, que eu costumo dizer. É um ambiente de amigos, lá o pessoal leva o cachorro a passear. Eu falo que minha filha, por exemplo, tem uma filha menor hoje de 11 anos, que lá é a rua que eu tinha, que a gente podia brincar, é. que hoje, Segurança. hoje não pode mais, que as crianças não têm. Lá é a rua dela, Olha porque que legal. hoje ela vai lá e anda de skate. Olha Olha que que legal, legal. que Porque bacana. o Dix, né, que é o É bem família, então. né? coordenador lá, ele anda de skate, então ele acaba espelhando até umas crianças lá, então a galera anda de skate. Esse é o ambiente, leva né? o cachorrinho e tal, então é um ambiente bacana. Legal. O Soninho que falava que era ambiente playboy, Aí, ó, tá vendo? ele vai lá e fica todo felizinho Todo lá. feliz. Ele leva o filho dele, O Ian. O Ian vai lá, grande se Ian. diverte. Youtuber, mano. O Youtuber. youtuber.
conhece outras crianças. Isso é muito bom. Pô. É bacana até fazer um podcast com as crianças. Que vamos marcar, vamos marcar. Legal, tem várias crianças que você se até contou um caso aí que você fez bem amizade. legal. Quando a criança se espelha em você, Meu amiguinho! Conta o caso do amiguinho. Vou contar o caso do amiguinho. Vamos contar a história do amiguinho. O caso do amiguinho, querem falar agora? Vamos lá. Então, pelo Instagram eu conversava com alguém, que eu não sei quem era. No direct. Que hoje em dia, pelo direct, que hoje em dia o pessoal faz o Instagram do carro, né? Sim. Então era o Instagram lá, SX alguma coisa lá, uma Mitsubishi e tal. Até então, conversando pelo direct, eu imagino que eu esteja conversando com o dono do carro. Sim. Aí teve uma quarta-feira que era uma noite temática, exatamente GM. Aí o cara da SX me chama, opa, tudo bem? Tudo bem. Você vai hoje no CTN? Vou sim. Ah, que legal, vou lá para conhecer seu carro. Ah, que bacana. Bacana. Nos vemos lá. Conversa simples e objetiva. Aí eu acabei de estacionar meu carro, tava lá manobrando, colocaram numa vaga X lá, desci do carro, encontrei uns 2, 3 amigos que estavam ali próximos, cumprimentamos, começamos a bater um papo rápido ali na porta do meu carro e tal. De repente vem uma pessoa na minha direção, assim, um rapaz, aparenta ter uns 30 anos, assim, né? Opa, tudo bem? Você que é o tio Boy, dono desse Astra? Sou eu mesmo. Ah, que legal. Aí ele vira pra trás assim e fala, Bernardinho, vem cá que eu achei seu amiguinho. Putz. Cara, eu fiquei tipo... Como assim? Sem entender nada. Aí vem um menino que deve ter uns 7, 8 anos, sei lá, 9 no máximo, cara. Nem sei a idade dele. O pai, deixa eu confirmar. Falei, que legal. Aí o pai dele começou a explicar, ele usa o Instagram do meu carro lá, ele fez amizade aqui com os pessoal do clube, ele conversando, eu falei, até então eu tô achando que eu tô conversando, sei lá, tipo, com você, dono do carro. Não, eu nem consigo mexer no meu Instagram, ele fica molecada lá, que domina. Fuçando e tal, até achei engraçado porque ele se despediu da conversa do direct, tipo assim, legal, amiguinho, mais tarde eu te vejo. Falei, olha que legal. Amiguinho, estranho esse dono de... Nem conheço o bicho falando assim, tá achando de amiguinho, no diminutivo e tal. Aí o pai dele falou, eu não sei, ele viu o seu carro aqui um dia, aí achamos no Instagram, ele, apaixonado no seu carro, ele queria tirar uma foto no seu carro. Ficou encantado. Conhecer ele, falei, que bacana. Aí ele entrou no meu carro, tirou foto dentro e tal. E até muito engraçado, até comecei a contar a história aqui antes do podcast, né? Esse menino, hoje ele tem até o Instagram dele, que agora ele tá famosinho. Ah, que legal. Tem o Instagram pra ele e tal, ele customiza uns carrinhos de miniatura, ele rebaixa, põe roda. Não, o moleque gosta, é desenrolado. Hein? E foi engraçado que esse dia ele começou a fazer uma live pelo Instagram do pai dele, né? E era engraçado que ele passou por um cadete rebaixado, lindo cadete, um cadetinho branco. E, tipo assim, ele não sabia que era cadete. Isso no encontro? Isso no encontro, porque só tinha GM nesse dia, né? E ele não sabia que era um cadete. Não conhecia. E o pai dele vai tipo orientando ele. O pai dele dá bastante toques e incentiva bastante, inclusive. Ele acho muito bacana. Muito bacana. Aí o pai dele, tipo, soprando atrás da live. Bernardinho, aquele ali é um cadete. Aí ele, ali temos um cadete rebaixado, muito bonito e tal. E aí foi engraçado que tá na live, tá gravado isso. Puta, que legal. Quando ele passa, qual que é o perfil dele? Bernardinho 272, carrinho Bernardinho 272, alguma coisa. Depois eu vou passar. Passa, a gente vai deixar na descrição. Pra vocês, coloca na descrição. E é engraçado que quando ele passou na frente do meu carro na live, para ele anunciar que era meu carro, ele falou assim, aqui está o Astra do meu amiguinho. Que legal, e é engraçado que, tipo, cara, parece que ele tá conversando comigo, eu tenho 51 anos hoje, e parece que eu tenho 10 anos como ele e tal, tipo, na mesma faixa etária, conversando dos mesmos assuntos. Mas isso é a graça da criança, né? Muito legal. Simplicidade. E o carro proporciona isso, né? Você sabe que ele falou do amiguinho? Eu lembrei quando eu fui acampar com o Nicolas, lá em... Como chama lá? Lá da fazenda? Não. Puxa, foi o litoral Boiçucanga. Foi lá em Boiçucanga. Fui acampar com ele, ele e a Lu. Aí tinha uma barraca com 2 rapazes também lá e tal. E ele chamava de adultinho. Os adultinhos. Agora tá um amiguinho. Eles amiguinho. Engraçado. Mas foi bem legal essa passagem. E isso é legal, né, Tio Boy? Porque o carro proporciona isso. Proporciona. Né? E eu fico imaginando, né? A gente não consegue ter a dimensão, né? Por isso que a gente tem que imaginar
o carinho que ele tem por você, a admiração. E carro. você já fez, assim, ele vai lá na frente e fala, pô, eu conheci e tal. Pô, faz parte da história dele. Faz parte. É engraçado isso, porque assim... Um incentivador, acho que você foi para ele acaba também, sendo, né? acaba sendo. Tem sabe influenciador, disso, né? É até engraçado isso hoje, lá no CTN, por exemplo, sou bastante conhecido hoje, né? E é engraçado, porque muitas vezes pessoas vêm conversar comigo, tipo, e o cara já vem na minha direção como se eu fosse amigo do cara há 200 anos. Porque te acompanha todo dia, Porque ele né? me acompanha, ou ele me mandou até uma mensagem, às vezes eu conversei com a pessoa, só que assim, ele você me conhece, não tá vendo, eu né? não conheço a pessoa. E às vezes o cara conversa na maior intimidade e tal, e eu, tipo, eu não sei o nome, não sei o carro que ele tem. Fica próximo, Não sei né? como. Mas isso é legal, porque você vai descobrindo, exatamente, né? como essa história chegou, e foi assim que a gente foi conhecendo pessoas, como eu conheci o Soninho e outros mais que a gente conhece, não só do mundo de Astra, mas lá no 272, como é multimarca, Eclético, né? a gente acaba conhecendo, que eu acho mais legal, conhecer de todos os objetivos, das tendências, gostos, enfim. E o pessoal, quando te aborda, qual que é o motivo? É mais o Astra mesmo? O pessoal pergunta do Astra, como é que é? No meu Instagram? Não, assim, você tá no Na rua? encontro, tudo. Pergunta bastante Do do Astra, Astra né? e tal, mas pergunta de outras coisas também, mais focado, no meu caso, mais no Astra mesmo. Das coisas que eu fiz e por que eu fiz, Falando etc. em fazer esse teto aí. Então, esse teto não Qual é foi dele a- original. Então. Eu sempre quis ter um carro com teto. E é até engraçado porque para você colocar um teto no Astra hoje não é tão simples assim. Dá para fazer? Dá para fazer, só que você tem que fazer toda a funilaria dele. A estrutura. Da estrutura do teto é? e tal, não é tão simples. E só que aconteceu. Em 2014, como eu falei, esse carro teve um banho de tinta geral, Você deu uma porque geral. tava perdendo verniz, tava perdendo a cor e tal. Cara, veio zerado. Eu falei, meu, como é que eu faço funilaria Num carro que já tá zero. num carro que tá zero? Se eu tivesse pensado com mais calma, eu teria colocado o teto primeiro e depois feito o banho. Mas, na verdade, o banho de tinta, uma oportunidade que apareceu no momento, era pegar ou largar e tal, num cara que Tipo assim, o teto não era prioridade. não era prioridade, exatamente. Então, foi o banho de tinta. E aí, esse teto, ele é diferente Eu tava dos vendo. demais. Por quê? Quando eu fui pesquisar, um amigo meu que tem loja de som, que é o cara que sempre mexeu nesse som, inclusive desde quando eu tenho ele zero, no caso que eu comprei, né? 2007 que eu não comprei zero. Tá zero até Ele hoje. fez um curso, ele fez um curso na Webasto, que hoje nem está no Brasil. O Webasto, Webasto é uma que é? empresa mundial que acho que 90% dos testes no mundo é o Webasto. Ah, é? Se você pegar as Mecas novas, BM, Tudo passa por lá. tudo Webasto. Só que o Webasto ficou um tempo no Brasil e foi embora. Então teve poucas unidades desse teto. E qual que é a vantagem dele? Por exemplo, esse teto é um teto que eles chamam de universal, saiu nos Peugeot de alguns anos aí, um modelo 308. Saiu de fábrica. E ele saiu de fábrica. Só que ele é basculante, ele não entra para dentro. Então qual que é o legal desse teto? Como se teto? fosse aqueles Sky Window. Exatamente, ele abre para fora conforme ele está ali. Muito legal inclusive. isso aí, cara. Muito legal. Os originais do Astra, por exemplo, ele entra por dentro do da forro. GM Mas qual que é a vantagem? Nesse modelo, ele vem com toda a estrutura pronto. É só feito o corte por cima, não tem funilaria Encaixa alguma. Encaixa. Tanto que eu levei na Veda. empresa, inclusive aqui da Moca, uma empresa daqui, próximo. Eu deixei ele 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, o cara me liga e fala, pegou no tá mesmo pronto, dia? vem buscar o carro. Pô, vou até ver, que eu não tinha reparado. Exatamente. Não, você é louco. Primeira coisa que eu vi. Porque ele já vem, se você ver a estrutura por dentro, não sei se o carro está aberto, não. E vem toda pronta, os controles, tudo. Então é só ligar um positivo, abrir o buraco. No botão dele. Tudo elétrico. Tudo elétrico nele. Tudo nele, não é controle remoto. Espetáculo, cara. Né? Você acha que um Astra desse ele vai deixar pingar dentro? Então, não, mas a pergunta dele é excelente. Desculpa, Nicolas. Não, porque assim, o cara fala, pois teto, é claro que chove dentro. Não. Gente, não chove dentro. Eu acho que Não chove dentro. colocar o teto não pode Ainda chover mais, dentro. ainda mais Não, essa não marca. pode. Então vamos lá. Essa marca, para começar, ela não pode, lógico, andar nem levantado. E pra achar Isso que eu aí? queria saber. Vamos lá. peraí. Eu vou dar a Aí, diferença. Nicolas. Dar a Ô, diferença. Nicolas,
No teto do Astra original, você até pode andar com a abinha para cima. Não vai chover dentro. Por quê? Porque no teto original do Astra, ele tem os dutos de escoamento de água. Então, ele vai cair um pouquinho de água ali, ele vai para esse duto e vai cair para fora. Isso. Ah, mas eu vi um amigo que choveu dentro. Não choveu dentro. O cara estaciona num lugar onde tem pinga, folha de árvore, etc, etc. Se entope os dutos, a água volta. É igual enchente. Entendeu? Não existe isso. Chuva de assim. Não existe isso, entendeu? E se você fechar, não vai entrar água. O outro teto Astra azul que eu tenho lá, o hatch, ele tem teto de ômega, inclusive, não é nem de Astra, é de ômega, que tem o mesmo princípio. Ele entra por dentro do forro, tal, não pinga. Esse aqui, você não pode andar nem com ele basculante, porque esse modelo é encaixado por cima e não usa dutos. Então, lógico, se eu andar para ele para cima, vai pegar com água ali da coisa e vai cair dentro do carro. Então, choveu, fecha. Mas fechado, não tem a mínima possibilidade de pingar dentro do carro. Não existe isso. E para achar ele, para achar ele foi fácil? Na época, sim, como eu estou te falando, a Webasto tinha uma sede no Brasil. Você comprou ele usado ou não? Novo? Comprei novo. Novo? Comprei novo. Caramba. Comprei novo. Hoje, para você comprar novo, acho que é mais difícil. Acho que se tiver alguma loja que tem um estoque antigo, que eu acho difícil, se não usado. Tanto que eu conheço acho que uns 3 Astras no máximo que... Nossa, eu achei muito legal, eu nunca tinha visto. Que tem esse modelo. Os demais usam um teto de ômega, E ele é tipo plug and play mesmo? Ou qualquer funilaria tem um lugar especializado para colocar? Num lugar especializado porque... Né? Já tem as dimensões. Já tem as dimensões, tudo. Na verdade, não é nem que tem as dimensões. Esse Webasto, ele já vem com um gabarito pronto. Nossa. Gabarito pronto. E, inclusive, foi até engraçado que no dia de instalar ele, pra você ter uma ideia, eu fui lá na loja uns 3 meses antes de ter dinheiro para... Já foi pesquisando, já. Eu fui lá e falei, cara, como é que vai ser isso? Como é que é? Eu também tinha dúvida. Chover por dentro, vai dar vazamento, tal. Vai cortar o carro. Vai cortar o carro, o que vai cortar? Não, a hora que o Nicolas perguntou, por isso que eu falei. Aí o cara me deu toda uma aula. E foi até engraçado, porque o cara pegou um teto, o que eu compraria, por exemplo, colocou na mesa, falou, tá vendo aqui, ó, tem um gabarito, as medidas, tal, vai ser funcionar. Que é o que ele usa para fazer. Assim. E foi até legal porque a loja tinha uns murais assim, e tinha foto de um senhor de uns 60 anos de idade, assim. Ele falou, tá vendo aquele cara ali? Ele trabalha há 40 e poucos anos aqui na empresa. É ele que vai colocar o seu teto. Pronto, já ganhou. Falei. Tá já fechado. A chave, já. Tá pronto. Isso eu lembro bem que era tipo um mês mais ou menos de setembro, assim, mas eu não tinha grana na época, eu tinha que esperar dezembro. Você tá pesquisando para ver. Tava pesquisando para ver se realmente valia a pena. Valeu a pena. Como seria. E aí eu dei uns 3 meses, aí eu recebi 13º e tal, falei, agora dá pra... Ô Carlos, e aí já tava pintado. Já tava todo pintado, o teto pintado. Aí então, não tinha segredo. Piscando na hora. Não, aí eu cheguei na loja, no dia que eu fui comprar mesmo, fui lá na loja, parei o carro, aí veio realmente esse senhor, já entrou lá no carro, começou a medir lá, aí a secretária lá da loja, a atendente da loja, falou, você pode só preencher esse cadastro aqui, ó, seu nome completo, o ano do carro, seu telefone. Termo de responsabilidade. Se eu precisar entrar em contato com você, eu entro em contato com você. Falei, aí eu tô lá. Plano de saúde. Tô lá, redigindo lá o formuláriozinho padrão deles, eu ouvi um barulho, pá! Coloca aqui se você tem plano de saúde. Aí eu olhei para trás, o meu teto tava para cima. Maluco! Porque a primeira coisa que ele faz é uma marcação. No meio, no centro ali. Exato. É tipo assim, o cara pegou um prego. É igual para fazer os atico-tico, né? Exatamente. Faz um furo aqui. Pegou tipo um prego gigante assim, colocou assim, deu tipo uma marretada de baixo para cima. Tipo, maluco! Aí o teto já foi para cima, foi pra mulher. Tchau, eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. Eu saí correndo da loja, sério, fui embora correndo. Eu faria a mesma coisa, Carlos. Não quero nem ver. Só o primeiro. Quando eu olhei, nossa. Quando é que foi isso aí? Isso foi há uns 6, 7 anos atrás. E me diz uma coisa, tio. Você fala assim, puxa, será que vai dar certo? Você não sabe. Não, na boa, eu não tinha dúvida. Só foi o susto, Você confiou porque, mesmo, assim, só foi o susto. Não, foi susto na hora só. Porque assim, normalmente também eu não sou um cara muito do impulso, entendeu? Eu gosto realmente de ver certinho para não me arrepender. Claro que eu já fiz umas
besteiras no impulso. Justamente, né? Por isso aí você vai pegando... Por isso, com mais experiência também, lógico, né? Então, como eu falei, eu fui uns 3 meses antes lá, eu já tinha conhecimento dessa loja, que meu amigo tinha feito o curso, só que para ele comprar tipo, só um teto para colocar no meu carro, financeiramente não valia a pena. Como essa loja aqui da Moca, especializada em teto, então eles compram em quantidade, então financeiramente saia mais barato e logicamente eles tinham mais experiência para instalação. Você comprou o teto, ficou com ele uma semana, um exemplo, e depois foi lá, falou, quero colocar um exemplo. Não, eu fui lá, eu só pesquisei. Não, eu digo depois, quando você foi colocar. Sim. Você achou o teto, comprou. Não, é a própria loja. Foi na loja que instala, eles vendem? Eles já me mostraram, inclusive, eles tinham lá estoque. Tá, pensei que você tinha... Eu só não tinha que dinheiro eles só instalavam naquele dia. Não, que ele não tinha isso daí. Não. Nessa época, essa loja, então eram já vendeu poucas e instalou. as lojas que tinham a representação para instalar. Agora entendi. Então não é uma coisa tipo muito artesanal, qualquer cara vai lá e corta aí. Não, essas lojas eram credenciadas ao EBASTO. A pessoa fazia um curso. Essa loja aqui na Moca. O nome dela, sabe? Chama Fato Acessórios. Fato Acessórios. Aqui na Rua dos Trilhos. É uma loja antiga e acredito que ela esteja em funcionamento. Só que hoje ela não deve ter mais esse teto. Inclusive ela faz manutenções de teto, essa loja legal, até hoje. Bom saber. Aqui perto, na Rua dos Trilhos. É difícil achar, né? Assim, que faça e se é uma empresa que ele falou, né? Eu não conhecia essa empresa de teto. Pô, se ela dá toda essa assistência para grandes marcas, né? Sim. Aí essa empresa, essa loja é credenciada. Isso, na época funcionava dessa forma. Garantia, né? Então, que esse meu amigo que acabou instalando poucos modelos, mas instalou, ele, como dono da loja, ele foi até, inclusive, acho que ele teve que ir até o Sul, se eu não me engano, que era a sede, fez o curso, ganhou um certificado, aí sim ele passou a ter condições de poder comprar o teto para instalar para os clientes dele. Que legal. Ô, Carlos, e seguindo a linha do Nicolas ali, você pegou o carro, tá a primeira chuva, você piscou? Não, juro que nunca tive essa coisa. Na verdade, eu fico até bem bravo quando o pessoal começa a história. Eu não vou colocar teto porque vai chover dentro. Cara, larga de ser besta, não vai chover dentro. Eu vou pode acontecer milhões de coisas, porque se o cara instala errado, ele pode ficar torto, seu teto pode ficar desalinhado, pode acontecer tudo. Chover dentro não tem como. Só tem como chover dentro se os dutos se entupirem. A água não tem para onde ir, é óbvio, porque ela entra pelas frestas da borracha, vai para os dutos e acabou. A água vai sair lá atrás do para-choque, não tem o que errar. É besteira isso. E eu vou para outro caminho. Quando você tirou o carro, a sensação... Porque era o seu sonho também, né? De colocar o teto? Primeiro você já muda, né? Porque você acha que vai sair no um sol, abrir o teto e curtir o sol. Você não aguenta 2 minutos, porque o carro já vira um forno. Você tem que fechar o teto. Você tem que fechar o teto e ligar o ar-condicionado. Não tem jeito. É isso mesmo. Ele chegou em casa, o tio pai chegou em casa tudo vermelho aqui. O teto é pra você andar de noite, pegar a brisa. Puta, que gostoso. Tem nada a ver. A visão já que eu já errei de primeira. Já. Mas o visual também. O visual é legal, só andar levantadinho. E me diz uma coisa, eu vou fazer. Eu até sei, imagina a resposta, mas faria de novo? Tanto que eu fiz no Astra Hatch. Você fez? Fiz. Mas é do Ômega que você pôs. Coloquei do Ômega. Tá. Mas aí também, primeiro que. Também é legal ter um diferente. O do Ômega é interno. Como eu falei, esse aí você pode ver que você dá para ver ele todo para fora ali, porque ele não vasculha para dentro. Eu achei muito top. Para você colocar o outro, para fazer corretamente, inclusive, que muita gente não faz, você tem que trocar o forro interno. Você fez aonde do Ômega? Muita gente. Do outro aço. Eu fiz num outro lugar chamado Clério, muito conhecido em Guarulhos. Faz de tudo que é aço, de tudo que é carro. Experiente também. Já é experiente. Inclusive, ele era de Minas Gerais. É bem mineiro mesmo, até fala com mineiro até hoje. E... pão de queijo, leite quente, dá dor no dente. Só que, lógico, provavelmente o mercado dele aqui em São Paulo tinha... Pra você ter uma ideia, quando eu conheci ele, um rapaz amigo meu de Santana se deslocou até lá, a cidade dele em Minas. Ficou uma semana, morando em Minas, esperando o carro ficar pronto. Para poder voltar e estar com o carro, entendeu? Caramba. E é realmente trabalho, o Astra artesanal. O Astra Azul que ficou para fazer teto também ficou uma semana lá para... Puta, esse aí é um dia, velho. Esse aí é um dia. E por isso que foi a escolha desse modelo na época. Não sei nem se eu colaria o outro não tão rapidamente quando eu tinha feito a pintura. Talvez esperaria precisar mexer alguma coisa, pintar para colocar. Quem vai fazer funilaria mesmo, faria. Sim. E me diz uma coisa, esse aí, quando colocaram,
Eu ia perguntar isso, acabei esquecendo, depois você disse agora do outro Astra azul, né? O outro você tem que fazer a tapeçaria interna, o teto. Na verdade, já tem um forro específico, porque tem Astra com teto original. Sim. Tá? Os SS, por exemplo, o GSI já sai com teto original. O que acontece? Do meio para trás ele tem uma declinação, um rebaixo, que é para dar espaço para entrar. Só que eu vou ser muito sincero, poucos fizeram a instalação do teto e trocaram o forro. Normalmente eles fazem a instalação e não trocam o forro. Aí você vai falar, e funciona? Funciona. O problema é que o teto vai para trás e vai forçando para baixo. Ali é tipo um papelão o teto ali. Aí força para baixo, volta, para baixo, volta. Aí fica uma marca por dentro, assim, tipo... Do vidro. Como se fosse um trilho andando assim e tal. Esteticamente eu não acho bacana e tal. E aí, tanto que quando eu fui colocar, eu só fui colocar quando eu alinhei com o cara qual data você vai colocar. E aí eu fiquei sabendo da tal do forro que teria que trocar. E eu não quis instalar antes. Mas aí, pra dizer a verdade, eu sou um cara meio de sorte às vezes, né? Ele falou, cara, tem um cara aqui vendendo um forro desse. Eu falei, tá vendendo um forro desse? Só do Astra aí já... Tá sujo. Tá sujo. Eu falei, beleza. Higienização. Faz higienização. Ele falou, tá impossível de higienizar. Vixe. Aí troca o tecido. Reveste, né? Revestiu com tecido novo e já saiu de lá com... Tá tão ruim assim. Tem que dar pra mim o teto, né? Não vai vender, pô. Pior que foi caro, porque mosca branca achar nesse modelo e ainda mais por 2 portas, que tem uma diferença no encaixezinho idiota lá. Putz. Então. E ficou perfeitinho. Aí ficou perfeito, porque realmente ele tem um espaço necessário para o vidro deslizar. Feito para isso, né? Foi feito para isso, para deslizar e sair lá atrás, sempre que ficar forçando o forro para baixo. Nesse caso aqui, se vocês olharem a estrutura interna, não precisa mexer nada no forro, porque ele sai para fora e vem uma moldura original dele, que tem o controle das posições. Ele tem 3 posições, na verdade. Ele só dá uma basculadinha, levantadinha, sai completamente, e o terceiro, que na verdade fechado. Fecha. Né? O motor dele é o 2.0? 2.0. 2.0 é 6 ou 8 válvulas? Esse é 8 válvulas. Tem Altola, tem Astra 16 válvulas. 16. Esse modelo é 8 válvulas. É o melhor, 8 válvulas é o melhor. Ô, Carlos, então vamos lá. De acessório, é essa grade, o teto e as rodas. E o farol, né? As rodas, o máscara negra. O farol foi feito máscara negra nele. E a suspensão, como que você rodou de suspensão nele? Você tinha tinha fixa? Eu andei fixa com a roda cromada, no caso. Depois veio umas rodas BBS. E aí veio um outro lance legal. Um amigo as BBS nosso, que era? Era sempre 18. Tudo 18? Tudo 18. E aí tinha um amigo nosso chamado Flávio. Tinha um Astra GSI fantástico. Hoje ele vendeu, mas o carro era fantástico. E ele tinha umas rodas que eu queria, mas queria muito. Que eram umas BBS LM Kraftberg, uma roda bem específica. E aí, em um determinado momento, ele resolveu trocar de roda. Aí ele anunciou as rodas dele. Falei, nossa. E num preço bacana até. Um dos primeiros a falar com ele. E aí vem um detalhe, né? As rodas dele 5 furos e meu carro 4. Aí eu falei, quero as rodas, comprei a roda. Caraca, mano. Só que assim, aí eu já saí pra estar lá 8, as rodas eram 8,5 e 9,5 traseira. Aí já não tinha mais condições de ficar na fixa. Aí eu tinha que fazer uma mudança, tipo, radical. Foi aí que eu troquei os cubos e os discos de freio dele, já fiz tudo junto, trocando pra furação do GSI, que é 510. O GSI é 5. O GSI já é original 510. Aí eu troquei os cubos do GSI para 510 para poder colocar as rodas. E como eram largas, aí eu, na mesma sequência, foi feita a suspensão ar. Aí eu mudei completamente o carro, na verdade. E quanto tempo você está com a suspensão ar? A ar eu tô há uns 4 anos. O Soninho adora, né? Suspensão ar. Ele fala mal porque não tem. Viu? A verdade é essa. Até ele ter. E ele fala, como eu era idiota ficar raspando o carro, se eu podia levantar para passar pelo obstáculo. E esse estilo aí, como é que chama? Eles chamam de stance, né? Porque as rodas ficam um pouco para fora. Todas as suas rodas eram assim ou não? Não. Essa é a primeira, que saiu mais para fora. As outras eram mais largas, mas encaixavam. Essa roda aí, na verdade, era um sonho que eu tenho uns 2 anos e pouco, mas quando eu coloquei a roda anterior,
eu não tinha condições financeiras de comprar. Mas é como eu falei, né? Às vezes eu dou sorte e essas rodas apareceram depois. Puta, que legal. Eu ia falar uma coisa sobre a suspensão ainda. No caso, tio boy. Tio boy. Você é mais tio que ele. Parece que tá falando velho, aí. né? Não é Carlos. Tio boy. Tio boy é só quando ele tá lá no carro. Então vamos lá. É o Carlos. Tio boy, me diz uma coisa. Você anda aos finais de semana com ele? Como é que é sua rotina? Raramente final de semana, mais final de semana. E as quartas-feiras hoje, que é um encontro. Um encontro lá no CTN. Uhum. Também nem toda quarta-feira, porque como eu tenho a Blaze e o carro da esposa, de vez em quando a mulher também quer... Agora ela tá se animando também com o dela. Pô, que legal. Ela quer levar o carro dela também. Boa. Então, semana mesmo ele tava na capa. Eu só tirei ele da capa pra dar uma jogada de água hoje e vim pra cá. Obrigado. Mas tava paradão. E me diz uma coisa, por que eu tô perguntando isso? Você falou que tem uns 4 anos a suspensão, né? Sim. Porque às vezes a pessoa que gostaria de colocar suspensão a ar, tudo... Como funciona isso? Manutenção, né? Se resseca, se ela pode ficar parada. Então vamos lá, vamos começar do princípio da história. Uns amigos meus começaram num grupo de Astra a colocar a suspensão a ar. Eu não fui o primeiro. Eu era o primeiro a falar mal da suspensão a ar. Tinha uma certa rejeição. Rejeição. Tipo alguém assim que a gente conhece. E eu não estava errado. Eu vou dizer por quê. Me colocaram, até por eu ser muito amigo, me colocaram num grupo de carros com fixeiro. Suspensão a ar. Eu só tinha eu, unicamente, de fixa. Caramba. Só eu. Um estranho ninho. Você foi influenciado a colocar... Por ser amigo. Não, foi legal. Foi uma experiência ótima. Porque eu era amigo de todo mundo ali. O que a gente vai fazer no final de semana? Vem aqui, meu amiguinho. O carro do fulano tá vazando. Tá vazando? A gente vai fazer um churrasco e procurar esse vazamento. Aí pega detergente, faz sabão e joga em tal lugar. Tá vazando, chama o vazamento. O que é? O NIP que não ficou bem encaixado. Não sei o quê. O fulano tá vazando. Entendo agora. Por que tá vazando? A mangueira furou. Uma pedrinha bateu na mangueira e furou. Aí eu falei, meu carro praticamente hoje só vai em evento e um rolê de final de semana. Se cada vez que eu for sair com o meu carro tem que ficar procurando um vazamento tal, não vale a pena. Então, não vale a pena. Não quero. Vai estressar. Não quero. Nessa época, não se falava de sensor de posição. O que é sensor de posição? Eu programo ali 3 posições que eu quero andar, clico no botão e ele posiciona na parte. Na hora que você é programado ali, botõezinhos assim, encaixa tipo avião, que você tem que sair do carro, ver a altura que tá, levanta tal... Volta pro carro de novo, aí você vê se é a altura boa para você andar e tal. Aí você ia passar num buraco, você tinha que levantar, depois você desce de novo e mede se vai pegar no paralama, se não vai e tal. Tudo isso aí. Aí, claro, como qualquer tecnologia, ela vai evoluindo. Primeira coisa que apareceu, a tal das mangueiras prensadas. O que é a mangueira prensada? Mangueira aqui, eu não vou saber explicar tecnicamente o material, mas é uma borracha muito mais resistente que a outra, era PVC, plástico, prensada, os nips prensados, que não vai dar vazamento de maneira alguma, é só rosquear direitinho, colocar lá um... É igual colocar um gás aí. Exatamente, um veda-rosca e tal. Foi uma das primeiras evoluções. Aí a coisa já começou a mudar. Aí vieram... Tem a geração que eles falam também, né? Aí tinha a tal da chave de transferência, que era essa coisa muito manual, que funcionava bem, mas um pouco arcaica pelo desenvolvimento que você ia ter no seu carro. Hoje é tudo no celular. Hoje é um bloco que você controla tudo isso, aí você pode parear no seu celular, você usa por Bluetooth, aí você pode colocar com ou sem sensores. Se você colocar o sensor vai ler a altura que o carro está. E você tem vazamento, acusa também? Não acusa, mas você percebe isso visualmente, é simples. E é mais difícil de dar vazamento do que da outra? Completamente difícil. Tanto que, no meu caso, se eu falar... quando eu refiz a suspensão, depois de uns meses teve um vazamento. E você tem uma ideia, eu nem perceberia esse vazamento. Só percebi por quê? Foi na época da Covid. O que aconteceu? Eu peguei Covid. Então, eu fiquei isolado 15 dias.
Ficou isolado na garagem olhando ele. Assim. Aí, tipo, sabe quando você... Eu parei, o carro tá parado na garagem. Aí um dia eu olhei assim. Aí eu acho que esse carro baixou. Ou eu deixei baixo assim. Não costumo deixar tão baixo assim. Não, pera aí. Aí um dia eu fui lá e levantei e tal, deixei mais alto. Falei, medi mais ou menos quanto tinha ali de espaço. Pra falei, ver se no outro dia eu vou observar. Pra você ter uma ideia, o vazamento era tão ínfimo que demorou quase 48 horas pra me perceber que baixou um pouquinho. Aí tanto que eu liguei pro cara que instalou, falei, olha, eu acho que tem um vazamento no meu carro. Isso é na mangueira ou no NIP? Então, eu vou te explicar. Aí eu falei, tem um vazamento no meu carro. Ele falou, traz pra cá que a gente arruma. Eu falei, cara, agenda um horário depois do dia X, porque eu teoricamente tô com Covid, teoricamente não. Estava com Covid, mas tem um lógico, prazo, não podia, né, de acho não que podia antes sair. era 15 dias, antes né? era 15 dias. Falei, a partir do dia tal eu não tô me sentindo bem, mas não vou sair, logicamente. E dia tal eu tô liberado, aí você marca um horário aí e tal pra mim revisar. Tanto que eu ia deixar meu carro, ia longe de casa, lá em Osasco, na Concept de suspensões que eu fiz. Eu falei, eu vou embora de Uber, no outro dia eu vou lá e busco de volta. O cara falou, dá um tempinho aí na sala aí, dá uma meia hora, eu vou fazer uma revisão aqui no que eu acho básico que possa ter problema. E se for simples, já você sai aguarda daqui. aí. Cara, a primeira checagem que ele fez foi em cada roda, no aperto de Tava uma solto. rosca. Na primeira roda ele... Opa, Ah, tem um negocinho aqui. Só deu um clique. tipo um resolveu reaperto, vai. Estou falando de 3 anos atrás. Nossa. Não mexi mais, entendeu? E Não mexi mais. Então hoje a suspensão tem uma tecnologia, tem Além de ter a tecnologia, tem um outro fator importante. o serviço. Que é a mão de obra, que é mais importante do que a tecnologia. Aí é a receita do bolo. Não Porque tem se não jeito. fizer, não adianta ter tecnologia. Exatamente. Se não for profissional... Aí eu vou falar assim, mas é porque não, se você não instalar uma fixa num profissional correto, que vai fazer a dimensão correta dos amortecedores entre mola, você vai ter problema do mesmo jeito. Não tem isso. Mão de obra é mão de obra, não importa qual tecnologia. Então, a instalação é muito importante. Isso eu não tenho dúvida. Então procurar sempre o pessoal certificado. Claro, uma empresa especializada, uma empresa que tem experiência. Porque eu até estava vendo esse dia um relato do dono do local onde eu fiz, e ele falou uma coisa muito importante. Quando a gente modifica um carro, a gente está fazendo uma adaptação. É importante saber disso. E cada carro tem a sua particularidade. Entendeu? Então, às vezes, precisa ali fabricar uma peça para você moldar alguma coisa, colocar um parafuso. Então, quem tem experiência, já sabe o caminho das pedras, vai fazer e fazer corretamente, sem precisar adaptar tanto. A adaptação sempre porque esse carro não foi feito para andar com suspensão a ar. Toda modificação é uma adaptação. E é bacana, legal. Tipo essa grade. Se a gente for levar o pé da letra, é uma gambiarra. Só que se é uma gambiarra que foi bem projetada, bem feita, ninguém vai dizer que é uma gambiarra. Os parafusos estão ali certinhos. E vira um acessório, né? Aí vira um acessório, entendeu? E da mesma Você forma... precisou mexer na ponta de eixo, alguma coisa assim, ou não? Eu, particularmente, não mexi porque... Não teve necessidade. Eu acreditei que não tinha necessidade, entendeu? Não... Pelo objetivo de roda que eu ia colocar... Você só colocou a roda, a suspensão e... Exatamente. Só que aí vai o segredo. Tem que ter uma dimensão correta. Cada carro tem uma dimensão, como o rapaz costuma usar um termo lá, tem uma geometria. Então, tem o tamanho das bolsas, o tamanho dos amortecedores, para poder estar tudo integrado, harmonizado para ter o né? resultado. Pra você ter uma ideia, eu tinha feito a estação desse carro, ele teve que fazer uma mudança nas bolsas, que foi em locais diferentes que eu fiz essa mudança. Pra você ter uma ideia, minha mulher que não queria rebaixar nem o carro dela e falava que meu carro era porcaria, que pulava e tal, falou, a suspensão a ar, nossa, não mudou nada do seu carro, tal. Quando fez a mudança, que realmente colocou as bolsas corretas e tal, nós fomos para um encontro. Ela falou, nossa, seu carro tá parecendo o meu, com rodas 15 originais. Falei, esse é o elogio que o cara da loja de suspensão precisa ouvir. Isso. Entendeu? Porque ele conseguiu fazer do meu carro... Ficou confortável, lógico, né? que não é igual, tem diferença. O cara que fala, é a mesma coisa. Ainda mais com roda 18, né? Exatamente. O perfil do pneu é dessa finurinha e tal. Não, muda a configuração. Muda a configuração. É lógico que é diferente. É lógico que não é o mesmo conforto original. Não. Mas você anda confortavelmente, sem
estresse, digamos assim, sem problema nenhum. Isso é importante, né? Entendeu? E aí você compartilhou com o dono da loja. Inclusive, nesse evento ele tava lá, eu falei, ó, você vai ouvir o elogio da melhor pessoa, que é a minha mulher, que reclama pra caramba isso é legal, de algumas coisas assim. Porque minha mulher gosta de modificar também, só que ela não queria perder o conforto, não quer perder o conforto. Tanto que o carro dela tinha rodas 15, hoje já tá nas 17. A fixa também, se você fizer bem preparadinha, mantém o conforto ou não? Completamente. Você anda no carro da minha esposa com roda 17, confortabilíssimo. Aí você vai falar, e qual que é o segredo para ficar mais confortável? Primeiro, fazer na empresa correta, com o dimensionamento correto. Segundo que, no carro dela especificamente, eu uso um pneu que eu não usaria se fosse para mim, que ando menos, digamos assim, porque meu carro não é o dia a dia. Eu usava um perfil pneu 40, então ele tinha um conforto menor. Sim. Ela, quando colocou 17, eu comprei usada de um amigo, que nós fizemos um rolo, então já veio com pneu 40. Então, não ficou do jeito que ela queria. Ela falou, tá um pouquinho duro, mas ainda é legal. Falei, tudo bem. Aí tinha um amigo meu querendo comprar uns pneus do perfil 40. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, compra os meus, que eu vou mudar a configuração do carro da minha mulher. Aí eu comprei um pneu 45, que aumentou um pouquinho a borracha, e 215, que aumentou um pouquinho a largura. 215. Então, deu mais conforto. Ele ficou um pouquinho maior a configuração dos pneus. Claro que o carro dela não é tão baixo também, deu uma pequena rebaixada só para dar então, só uma sentadinha. Um visualzinho e tal. Dá uma quebrada. Paralama pneu, um dedinho e tal, tranquilinho. E tem um conforto muito parecido com o que ela tinha. Tanto que ela usa no dia a dia e, tipo, não reclama mais e acabou. E muda o visual do carro, aí é o que eu falo, aí estimula você a fazer as modificações. Isso é básico. A Leguer e o tio boy. Ela já chamou ela de tia boy. Eu chamo minha filha de filha boy. Que legal. A família boy. A molecada gosta de brincar. Não, legal. Porque você falou da questão do cancelamento, lembra de falar? A cultura do cancelamento. E é legal porque ele falou, não, você vai elogiar a pessoa certa. Porque às vezes a pessoa só pensa em falar mal. Tá ruim, tá bom. É tipo soninho. Não, até eu falo pros alunos, né? Você, igual eu falo pros alunos, você tem o reclame aqui, você não tem elogio aqui. É verdade. Só reclame aqui. É uma tendência nossa. Nossa. E é bom você pegar. E eu falo isso muito. Isso é em todos. O teto. O teto de fulano ficou com não sei o quê. Cara, o cara instalou 100 tetos. O primeiro que reclamou, vocês acham que os 100 tetos estão tudo errado. Se você fazer uma entendeu? amostragem mas isso é cultural, né? A suspensão isso é vazou. Cultural. Nossa, toda a suspensão, a ar vaza. Então foi bom você explicar isso aí. O GM tem a cultura da luz acesa. Todo GM a luz só anda acesa. Você trocou os cabos de vela? Você trocou as velas? Você limpou os vidros? Você usa gasolina de qualidade? Verdade. Exato. Então, meu carro acendeu a luz, eu vou no mecânico. Alguma coisa tem. Ou é sonda, ou foi um combustível. Aliás, a intenção dela é essa, né? Avisar quando alguma coisa tem. Exatamente. Aí os caras falam, não, minha luz está acesa, mas o carro não mudou nada, então não tem problema. Como não tem problema? Seu consumo de 8 está fazendo 5. Como pode? Aí eu falo que o carro da minha esposa, que é um carro que eu consigo fazer média, faz 8, 8,5, beira 9 na cidade, na gasolina, cara, mentira. Larga ser de mentiroso. É regulagem, né? Cara, não tem mentira. Eu abasteço num posto que é de um amigo meu, e eu pago por mês, então eu não tenho por que ficar colocando 50, 100, 50, 100. Eu vou lá, encho o tanque, esvazio, eu encho o tanque de novo. Então eu consigo fazer média. Sim. Dá todo mês 8,3, 8,6, 7,9. Cara, para um carro 2,0, com também, rodas 17, bom pra caramba. Só que, se a luzinha acender ali do nada, mecânico, alguma coisa tem, não tem? E além disso, é a conduta também de dirigir, né? Sim. Então tem também, tudo isso. Também. Você coloca tudo dentro do pacote, né? Sem querer elogiar minha mulher, que ela vai ver esse podcast que eu vou lá. Então já manda um oi pra ela ali. E ela, em primeiro lugar, ela dirige muito bem mesmo. Gosta de dirigir. Legal. E ela, inclusive, aprendeu comigo, né? Eu conheci ela com 16 anos, eu tinha 19. Ai, que legal. Caramba. É uma história longa. Quase que aprendi junto no Fusca, os dois. E até é legal, por exemplo, nossos carros não...
as pastilhas não acabam nunca. Porque eu venho lá de trás daquela cultura de vir reduzindo marcha e tal, e tipo, não usa freio. Apesar de ter um freio bacana. Então, é eterno. Então, a gente sempre teve a cultura de dirigir. Conduzir bem, né? Entendeu? Quando precisa acelerar para subir, ótimo, vai ter que acelerar. E é até engraçado. Eu bati o carro da minha esposa e ficamos uns 15 dias na oficina e tal, para consertar. E tinha um carro reserva. E para não andar com o meu carro, óbvio, nós aceitamos o carro reserva. Mais do que nunca. Onix 1.0. Nossa, minha mulher queria me matar. Aí você fala, 1.0 econômico. Esse Onix tinha computador de bordo. Gastava mais que o Astra. Você fala, não pode gastar mais. Gastava mais que o Astra. Por quê? Você chega na ladeira, pé, né? Você enfia o pé. Você só viu o consumo lá pra cima. Tem que tuchar então, o pé. Dependendo do trajeto que você faz, o Onix fazia, sério, 9.1. Eu prefiro andar no Astra, quanto é que faz 8. E fora o conforto. Exatamente. Então, essas coisas é muito legal de você comparar, porque tem muito mito por aí. O carro meu bebe pra caramba. Não, depende da configuração. Então é muito relativo essas coisas. Então, saber esses comentários, às vezes, a internet hoje é legal e tem um lado ruim que, tipo, dissemina algumas coisas que são pequenas e vira um negócio e vira a regra absoluta, Exatamente, vira a regra absoluta. Não tem pode, jeito. Então não é complicado pode. isso. Não, tem que ter esse discernimento. Tem que ter um discernimento, tem um bom senso, né? Fazer uma pergunta? Pode fazer. Não, você quer fazer mais uma pergunta aqui? Não. Ele é automático ou ele é automático ou manual? Manual. Não, ele é manual. Eu quero saber se ele vende. Vende. Porque eu tô apaixonado nesse carro aí, cara. Bora. Vende. Então, vamos conversar em off. Não pergunta. Não pergunta. Não pergunta que é melhor. Não pergunta. Tio Boy. Família Boy. Agora é Tio Boy. Agora Aqui é o seguinte, a gente tem esse aqui não vira é um maçarico. Lá, esse não é um maçarico. Esse é a lâmpada do Aladim. O Eugênio. Você vai esfregar essa lâmpada e você vai fazer um pedido envolvendo o carro. Tem que envolver o carro. Não esse carro, qualquer é o seu sonho. Ao mundo automotivo. Seu desejo. Meu desejo é esse. Pum. Tipo, dá uma suspensão ar pro soninho, assim, entendeu? É o desejo dele. Viu? Não pode. Agora, viu? O soninho eu prefiro que o tempo responda pra ele. O gênio falou, o gênio disse aqui. O tempo responde pra ele. O gênio disse o seguinte, o gênio da lâmpada disse o seguinte, olha, não pode mandar mais fazer trânsito. Paz do mundo. Não é MIS, aqui é concurso de MIS, não. Aqui é... Eu quero uma concessionária de carro, por exemplo. O meu desejo? Porra. Vamos lá, tem que esfregar? Tem que sair o gênio. Sai o gênio? Sai. É um pedido só, né? É um pedido só. Envolvendo carros? Teu desejo, teu desejo, teu sonho. Então, vamos lá. Eu sou muito apegado nos meus carros, para dizer a verdade. Se eu contar em números de carros, eu tive poucos carros na vida. O exemplo tá aí, né? 17 anos só com esse. O Astra Azul já tá há 10 anos com a gente. Que legal, já cara. Tá há 10 anos. Eu também não sou muito de trocar de carro. Eu sou já fui apegado. Já fui muito. Eu não, eu me apego também. Eu tenho uma Blazer, essa eu não tenho apego. Na verdade, ela é até uma briga familiar, porque minha mulher adora e eu não... A Blazer é maravilhosa. Mas eu não sou não tão fã assim. Eu também preferia não curto outro muito. tipo de carro. Acho bonito e tal, mas eu não... Carro, e eu queria ter uma Mercedes. Opa. Mas assim, eu não quero ter uma Mercedes do ano, nem tenho dinheiro pra isso. Mas o sonho tá aí, cara. E se eu tivesse, como eu falei, participei de um outro podcast lá, o 272, e eu falei, se eu tivesse 150 mil reais na mão, na hora, pra comprar um carro que eu quisesse, eu não ia comprar um carro. Eu ia comprar 5 carros velhos, de 30 conto. Era isso. Legal. Então eu queria ter uma Mercedes velha. Velha, com todo respeito, antiga. Quando? Antiga que ano, mais ou menos? 95, 96. Essa semana, inclusive, eu encontrei com um amigo meu. Ele esteve num evento com uma Mercedes dele. Uma das mais bonitas que eu devo ter visto. E ela ficou uns 2, 3 anos parada. Porque, lógico, dá dor de cabeça. E ele teve problema com o motor. E depois ele foi fazer uma funilaria até ele deixar do jeito que quis. Mas, cara, a Mercedes
parou o rolê, porque a Mercedes lindérrima. Puta que top. E uma hora vai dar certo. O Gênio vai ajudar. O Eugênio vai... E você é sortudo? Quem sabe? Não, opa. E teve umas Mercedes até diesel, né? Teve algumas diesel, sim, né? teve. Pô, que legal. 95. E pra dizer a verdade, eu não entendo nada de Mercedes. Vou precisar da ajuda desse meu amigo, que ele é o rei das Mercedes. Ele sabe a oficina da Moca aqui, que dá jeito, ele conhece os donos, ele sabe tudo. O Emílio Surita que fala, né, que dinheiro é dólar e carro é Mercedes, né? Sim, verdade. A Mercedes é foda. Mercedes Não, Mercedes é legal. Meu irmão tá vendendo uma. Aí, ó. 2010. A dele é 10. Nova. Tem que ser. Não presta e não dá no meu bolso. A 95 qual que é? Aquela. Dá, viu? O quê? No bolso. Depende Eu de também bolso. pensava, não Depende dá. de bolso. Não tá caro, não. Não, a dele não No tá caso caro. desse meu amigo, ele tem uma 190. Aquela frente quadradona. E quanto vale o carro desse? Não tem preço, né? Não tem valor esse carro. Você vai ter que garimpar pra ver. Achar o momento certo. A dele eu acredito que não tenha preço, cara, porque né? o que ele fez no carro foi um absurdo. Mas eu sei que se você pesquisar aí, tipo, entre 20 e 30 mil, você acha uma gama grande de carros nessa linha aí. Tomar Mas cuidado, aí né? tem que saber Porque diz assim, ó, não tem aquela história lá. em que terreno você tá. Nada mais caro que uma Mercedes barata. É o que o pessoal fala isso. Essa 2010 acho que é 60 ele tá pedindo. 60 e pouco. Por aí. Mas zero, tá zero. Quanto quilômetro? Putz, tá zerada. Ele anda com uma estrada. Ele anda com Gol, tudo, mas não anda com ela. Não. É isso. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Aliás, do tio Carlos, o tio Boy, tava faltando aí, ó. Muito obrigado pela participação. Você errava, né? O tio Carlos foi bom. Bom, ele é tio Carlos pra alguém. Não. Não é? Ele é tio Claro Boy. que sou. É tio Boy. Que tio Carlos? O cara é novo. Eu vou contar uma passagem aqui. Por favor. Eu estava no CTN, minhas filhas vão, né? Outras vezes vai pra faculdade, sai da faculdade que é próxima até do CTN, às vezes vai pra lá. Aí um dia ela falou que tava lá no CTN e falou, pai. E eu, tipo, não ouvi. Pai. Tio Boy, Tá vendo? Qual é o nome das suas filhas, você falou? A esposa Alessandra. A Alessandra, esposa, beijo. A Juliana, minha filha mais velha, tem 21 anos. E a Bruna, a mais nova, fez essa semana, inclusive, 11 anos de idade. Parabéns, cara. Então, Carlos, muito obrigado. Você faz aniversário essa semana? Eu fiz aniversário dia 29 de abril e minha filha fez 4 de maio. Parabéns. Inclusive, tem uns caras aí que não foram no meu aniversário, entendeu? Só pra lembrar que não foi no meu aniversário. Só isso. Pelo menos vou ganhar presente. Ele tá querendo se redimir. Ele sabe que não vai adiantar. Tá pedindo... Ele sabe que fazer não uma vai chantagem adiantar. emocional. Que essa tá anotada no caderno. Poxa, tá parabéns. Parabéns pela sua história, por ter vindo aqui visitar nosso estúdio, nossa garagem. A recepção de vocês. Agradece. Bacana. E parabéns por esse projeto aqui. Obrigado. Tá? Pessoal, muito obrigado pela sua presença também. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, fique seu comentário aqui. Isso aí, Will. Tá? E até o próximo episódio. Boa. Valeu, turma. Valeu. Bom, é gravado, né? Depois vocês cortam. É gravado. É que eu fiz um podcast ao vivo. A gente tá pensando em fazer ao vivo, né? Mas assim, ainda precisa fazer um teste. Mês que vem a gente já começa. Eu fiz um ao vivo, É legal. Não, mês que vem... Você nem fala mais, em breve live. Você sabe o que é? Depende de mim. Se eu não faço, ninguém faz. Eu sei como é que é. Sabe, né?